Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Novel, O Saqueador de Oportunidades. Parte 26. Capítulo 315. Selo invertido do céu do submundo. Dentro do quarto particular de Jian Li, após o oitavo príncipe entregar o objeto a Jian Li, ele se preparou para partir. Oitavo príncipe, por favor, fique, disse Jian Li então. Lin Jinjian parou, olhando para Jian Li com um sorriso. Posso perguntar se o filho divino Jian tem mais alguma coisa a dizer? Continuou Lin Jinjian. Lin Jinjian ainda tinha Jian Li em alta consideração. Lin Jinjian estava bem ciente do que Jian Li havia feito na seita demoníaca primordial, para ser capaz de competir com uma donzela divina no auge do reino do rei sábio, estando apenas no reino santo. Essa força não era algo simples. Jian Li respirou fundo e olhou para o guarda atrás do oitavo príncipe. O oitavo príncipe compreendeu e, em seguida, ordenou que o guarda atrás dele se retirasse primeiro. Oitavo príncipe, recentemente alguém andou tramando contra sua mãe biológica. É melhor você tomar algumas precauções. Vendo que não havia mais ninguém por perto, Jian Li então transmitiu sua voz para o oitavo príncipe à sua frente. Assim que a voz de Jian Li chegou aos ouvidos do oitavo príncipe, as pupilas do oitavo príncipe se contraíram. Estou apenas lembrando o oitavo príncipe. Quanto à autenticidade da informação, não posso garanti-la, transmitiu Jian Li. Jian Li também havia refletido sobre o assunto. Contar ao oitavo príncipe não faria mal. Se ele acreditasse nisso, naturalmente tomaria as medidas correspondentes. Se ele não acreditasse nisso, Jian Li não faria mais nada. Obrigado, Santo Jian, pelo lembrete. Tenho assuntos importantes a tratar, então não poderei acompanhá-lo mais. Certamente o recompensarei generosamente no futuro. O oitavo príncipe então transmitiu sua voz para Jian Li, sua expressão tornando-se extremamente severa, claramente percebendo algo importante. Logo em seguida, ele saiu apressadamente do quarto particular de Jian Li. Em outra sala privada. O quarto privativo era incrivelmente luxuoso, com um leve aroma de incenso no ar. Ao lado, vários guardas poderosos faziam a vigia. Jovem senhorita, o oitavo príncipe foi para os aposentos privados do santo da seita demoníaca primordial. Uma criada de aparência clara e bela entrou vinda de fora dos aposentos privados e disse lentamente. Assim que a empregada falou, a expressão de Shen Linjiu mudou ligeiramente, pois ela não esperava ficar um passo atrás. Ele ainda conseguiu, na verdade. Droga, aquele Lin Jinjian, ele só sabe estudar essas coisas. Shen Linjiu rangeu os dentes, com os olhos cheios de ressentimento. Claramente, Shen Linjiu percebeu imediatamente que Lin Jinjian iria entregar aquele livro antigo sem nome a Jian Li, embora Shen Linjiu não tivesse interesse nesse livro antigo. No entanto, pensando que o objeto estava prestes a cair nas mãos de Jian Li, Shen Linjiu sentiu-se desconfortável. Jovem senhorita, o que devemos fazer a seguir? Perguntou Shuir a Shen Linjiu. Shen Linjiu mordeu levemente o lábio, suas belas bochechas coraram, demonstrando clara raiva. Então, por agora, deixe-o ir, disse Shen Linjiu a contragosto. Além de irritar Jian Li no leilão, Shen Linjiu não teve outras ideias particularmente boas. Afinal, a identidade de Jian Li era especial. Se ela realmente fizesse algo errado, seu pai não seria capaz de protegê-la. Assim, senhorita, o oitavo príncipe deixou a casa de leilões da origem celestial. A criada pareceu se lembrar de algo e então falou. Ele foi embora? O alvo dele não era o ginseng espiritual de 9 dobras. Por que ele foi embora? Murmurou Shen Linjiu com os olhos cheios de incredulidade. Ela sabia muito bem o quanto o oitavo príncipe desejava aquele ginseng espiritual de 9 curvas. Agora ele foi embora de verdade. Ele nem sequer participou do leilão do ginseng espiritual de 9 curvas. Esquece, não se preocupe com ele. A culpa é toda desse cara por não me deixar desabafar minha raiva. O leilão prosseguiu a todo vapor. Dentro do quarto particular de Jian Li, após a partida do oitavo príncipe, Jian Li pegou o livro antigo que o oitavo príncipe acabará de lhe dar. Queimá-lo com fogo? O coração de Jian Li se comoveu. Imediatamente depois, a energia espiritual em seu corpo irrompeu, e uma bola de fogo surgiu da ponta dos dedos de Jian Li, incendiando o antigo livro sem nome. Voxox! Com um som suave de assobio. O antigo livro sem nome foi incendiado, e uma aura misteriosa pareceu fluir dentro dele. Realmente existe algo, os olhos de Jian Li brilharam. Após algum tempo, as chamas reduziram completamente o antigo livro sem nome a cinzas. Uma profunda luz espiritual negra surgiu diante dos olhos de Jian Li. Imediatamente depois, uma profunda luz espiritual negra penetrou diretamente na mente de Jian Li. Uma informação misteriosa surgiu na mente de Jian Li. Selo invertido do céu do submundo, uma habilidade divina de energia mental avançada de grau divino, contendo o poder do inferno e do submundo. Uma habilidade divina de energia mental de nível superior que pode causar danos extremamente fortes aos inimigos. Selo invertido do céu do submundo, na verdade, é uma habilidade divina de energia mental avançada de grau divino. O coração de Jian Li se encheu de alegria. De fato, participar daquele leilão foi a decisão certa. Ele obteve uma habilidade divina de energia mental de altíssimo nível. Apesar de ter havido algumas reviravoltas, contanto que ele tenha conseguido, está tudo bem. Em seguida, o tesouro mais valioso deste leilão. Um ginseng espiritual de 9 curvas com 200 mil anos. Uma medicina espiritual de altíssima qualidade que pode prolongar a vida em 1000 anos, com um lance inicial de 30 mil cristais sagrados de baixa qualidade. Nesse instante, o leilão atingiu seu ápice. O leilão do ginseng espiritual de 9 curvas teve início. Com um lance inicial de 30 mil cristais sagrados de baixa qualidade, Jian Li estreitou ligeiramente os olhos. Como era de se esperar de uma medicina espiritual de alta qualidade que prolonga a vida. No entanto, Jian Li sabia que esse era apenas o valor mínimo de entrada. O preço real da transação seria certamente muito maior do que esse valor. 35 mil cristais sagrados de baixa qualidade.
39 mil cristais sagrados de baixa qualidade. 42 mil cristais sagrados de baixa qualidade. Como Jean lhe previa, o preço do leilão subiu rapidamente para mais de 40 mil e continuou a aumentar. Além disso, os licitantes eram todos grandes especialistas de primeira linha. Havia até mesmo várias do nível da Terra Sagrada. Eu sou um ancião da Sagrada Dinastia do Sol Brilhante. Por favor, respeitem-me e não compitam comigo. E um mero ancião de uma dinastia sagrada ousa se gabar? Se você não tem dinheiro, não fale. Eu sou um ancião da dinastia divina da Tartaruga Negra. Eu sou um ancião da Terra Sagrada da Sombra Espiritual. Uma força recém-nascida que acaba de se tornar uma dinastia divina. Não venham aqui se envergonhar. Calha a boca, todos vocês. Eu sou um ancião da Terra Sagrada do Caos. Seu filho da puta, vá para o inferno. Droga, inútil. Tudo o que você faz é gritar, eu sou. Uma enxurrada de palavrões irrompeu imediatamente na casa de leilões. Eram todos figurões das forças de elite, discutindo acaloradamente com os rostos vermelhos de raiva. Um leilão perfeitamente normal foi transformado por eles em um mercado de vegetais. Ao observar essa cena, Jean ficou um tanto atônito. Esses figurões são muito humildes, não são? No entanto, Jean não ficou surpreso, afinal, tratava-se de um ginseng espiritual de 9 curvas com 200 mil anos de idade. Uma medicina espiritual que poderia prolongar a vida em 1000 anos. Esses caras eram todos idosos, com a vida quase no fim. Se eles não lutassem por isso agora, não teriam outra chance. Todos os outros presentes na casa de leilões permaneceram obedientemente em seus lugares, observando os vários figurões se atacarem mutuamente. Afinal, uma cena como essa era extremamente rara e renderia excelentes conversas mais tarde. Calha a boca, todos vocês. Nesse instante, uma voz grave ecoou pela casa de leilões. Toda a casa de leilões estava envolta por uma aura de supressão extremamente poderosa. Capítulo 316. Montanha do Sol Ardente. Todos na casa de leilões sentiam como se seus corpos tivessem caído em um abismo sem fim. A imensa aura fazia com que sentissem uma opressão sem limites. Em meio a essa onda de aura, Jean também sentiu uma opressão extremamente forte. O poder sagrado dentro de seu corpo circulava lentamente, resistindo a essa poderosa pressão. Claramente, uma figura muito imponente havia surgido. Esta é a casa de leilões Origem Celestial. O maior lance vence. Não venha aqui tagarelar sobre o seu status. Outra voz grave se fez ouvir. Logo em seguida, um majestoso homem de meia-idade apareceu no centro da casa de leilões. O homem de meia-idade exalava uma aura extremamente imponente, especialmente em seus olhos, que transmitiam uma profunda sensação de pavor. É o Senhor da Cidade Fonte Celestial. Ele realmente apareceu. Mas pensando bem, essa medicina espiritual de 200 mil anos para prolongar a vida é preciosa demais. Sim, definitivamente é necessário convidar um grande sábio de grande renome para guardar o local. Esqueçam isso, já que é o Senhor da Cidade Fonte Celestial, vamos dar-lhe um pouco de respeito. No momento em que o homem de meia-idade apareceu, todo o leilão ficou muito mais silencioso. Ouviam-se apenas alguns sussurros fracos. Muitos desses sussurros chegaram aos ouvidos de Jean Li, o Senhor da Cidade Fonte Celestial, pai daquele santo Shen Linjiu. Ele é um especialista no reino dos grandes santos. Imediatamente depois, Jean Li ativou seu sistema de roteiro de vida. Nome Shen Lingjun. Reino, 8º nível, o Reino Supremo. Físico, corpo de rei espiritual profundo. Destino, talento de quase imperador. Roxo, sorte incrível. Roxo, soberano ancestral. Roxo. Roteiro de vida, personagem secundário em Imperatriz da Neve e Gelo, Senhor da Cidade Fonte Celestial na dinastia divina de Tianyuan. Originalmente o mestre santo da Terra Sagrada do emblema púrpura. Após se aposentar, foi convidado pela dinastia divina de Tianyuan para servir como Senhor da Cidade Fonte Celestial sob uma identidade secreta. Favorabilidade 0. Ponto de virada recente nenhum. Qual o auge do grande sábio? Este é um cultivador supremo de nível superior. O pai daquela Shen Linjiu, que parece uma santa, é na verdade um velho conspirador do 8º nível do Reino Supremo. A boca de Jean Li se contraiu levemente. Não era de admirar que Shen Linjiu estivesse tão ativa na cidade Fonte Celestial. Acontece que ela tem um pai no 8º nível, o Reino Supremo. A multidão ao redor claramente desconhecia a verdadeira identidade de Shen Lingjun, pensando apenas que ele era um especialista de ápice, um grande sábio. Vendo que a ordem havia sido mantida, Shen Lingjun então recolheu sua aura, permitindo que o leilão continuasse. Ao saberem da presença do Senhor da Cidade Fonte Celestial, todos no leilão se comportaram um pouco melhor, sem mais ousar causar alvoroço. Aquele velho gagá sempre se exibindo. Ainda não me cansei da emoção. Em outra sala reservada, Shen Linjiu bufou friamente. Shuier e os outros guardas ao lado dela não ousaram falar. O senhor da cidade não era alguém que eles pudessem criticar. Logo em seguida, o leilão continuou e o preço subiu rapidamente para 60 mil. O preço final da transação foi de 110 mil cristais sagrados de baixa qualidade, comprados por uma pessoa misteriosa. Após o término do leilão do ginseng espiritual de 9 curvas, Jean Li não esperou que o leilão terminasse completamente. Em vez disso, ele foi diretamente para a mansão Yang Celestial e usou seu portal de teletransporte para viajar até o domínio profundo. O pai daquela menina é muito pão duro e agressivo. É melhor ir embora cedo. Quanto àquela garota, se ela ainda ousar importuná-lo, assim que sua força aumentar, ele lidará com ela e com seu pai mesquinho. Domínio profundo. O domínio profundo é outro domínio importante dentro das planícies centrais.
Diversas forças se misturam aqui, tornando este um domínio principal extremamente caótico. Embora existam também forças elevadas e poderosas de nível Terra Sagrada e de nível Dinastia Divina acima deles. No entanto, eles não têm tanto controle sobre o domínio profundo. É claro que isso também está relacionado ao ambiente do domínio profundo. O domínio profundo é um domínio principal extremamente especial, com muitos lugares habitados pela raça demoníaca e vários chefes demoníacos poderosos. Devido à sua situação caótica, o domínio profundo reuniu muitos indivíduos ferozes e vários chefes demoníacos notórios. Este é o lugar mais caótico das planícies centrais, com uma situação complexa e intrincada, verdadeiramente um domínio do caos. Montanha do Sol Ardente. A Montanha do Sol Ardente está localizada na região sudeste do domínio profundo. Este lugar é extremamente quente desde os tempos antigos. Conta a lenda que na antiguidade um fogo celestial caiu, causando o calor intenso e o ambiente geográfico único deste lugar. Seu ambiente especial mantém toda a Montanha do Sol Ardente envolta em ondas de calor escaldantes. Nesse ambiente são produzidas muitas medicinas espirituais de extremo yang e extrema rigidez. Muitos cultivadores independentes e pessoas de diversas forças vêm aqui em busca de rara medicina espiritual. Batalhas ferozes também ocorrem frequentemente perto da Montanha do Sol Ardente. Batalhas sangrentas preenchem cada canto da Montanha do Sol Ardente. Em um pico escaldante da Montanha do Sol Ardente, sob uma árvore alta no pico, havia um grupo de cultivadores vestidos com armaduras espirituais amarelas. Uma leve intenção assassina emanava deles. Muitos deles estavam manchados de sangue, aparentando extrema ferocidade. Irmão Shen, você não percebeu que a temperatura na Montanha do Sol Ardente parece estar subindo cada vez mais ultimamente? Em meio à multidão, o jovem de sobrancelhas grossas e olhos grandes enxugou o suor da testa e então falou: eu também reparei. Ultimamente a Montanha do Sol Ardente tem estado incrivelmente quente. Parece que o ar está em chamas, pronto para incendiar tudo, acrescentou outra pessoa ao lado dele. Uma brisa suave os envolvia, mas quando essa brisa roçava seus corpos, dava-lhes a sensação de que tudo poderia incendiar. Muito bem, parem de reclamar. Continuem procurando pela erva profunda do fogo ardente. Se demorarmos mais e não conseguirmos completar a missão do segundo príncipe, acho que todos vocês sabem as consequências. O líder grandalhão franziu a testa e disse: descobriu-se que essas pessoas eram subordinadas do segundo príncipe da dinastia divina dos 9 céus no domínio profundo, encarregadas de ir à Montanha do Sol Ardente para encontrar a erva profunda do fogo ardente. O líder dos homens poderosos chamava-se Shen Wang. Sua força e talento eram extraordinários, e ele era um subordinado capaz e muito valorizado pelo segundo príncipe. Shen Wang não demonstrava nenhuma aura, mas os olhos dos outros ao seu redor revelavam traços de medo e respeito ao olharem para o grandalhão. Assim que Shen Wang terminou de falar, todos pararam de reclamar. Logo em seguida, o grupo continuou a busca pela erva profunda do fogo ardente na escaldante Montanha do Sol Ardente. Após algum tempo eles chegaram a uma colina escaldante, onde uma aura tênue e ardente permeava tudo ao redor. Irmão Shen, veja isto, parece ser a raiz de uma erva profunda de fogo ardente. Ao lado de Shen Wang, um subordinado pegou uma raiz levemente em brasa do chão e disse. Shen Wang estreitou os olhos, olhando para a raiz à sua frente. Isso mesmo, está a raiz de uma erva profunda de fogo ardente, e foi colhida recentemente. Quem colheu a erva profunda de fogo ardente não deve ter ido muito longe. Um lampejo de crueldade brilhou nos olhos de Shen Wang. Irmão Shen, deixe comigo. Sou o melhor nisso, disse um jovem com a astúcia de um abutre, ao lado. Dito isso, ele pegou a raiz da mão de Shen Wang, cheirou-a e fechou os olhos lentamente. Em pouco tempo, o jovem exibiu um sorriso alegre, e seu olhar se voltou para a região oeste da Montanha do Sol Ardente. Capítulo 317 Líder da Aliança do Grande Yin. Esse jovem se chamava Xulian e possuía uma técnica de rastreamento única. Ele conseguia rastrear qualquer coisa que quisesse seguindo sua aura. Após Xulian determinar a direção a seguir, todos correram rapidamente atrás do alvo. Não muito a oeste de Shen Wang e seu grupo. Uma batalha feroz estava prestes a começar. No entanto, foi uma batalha unilateral. Um grupo de cultivadoras vestidas com túnicas de cores claras, todas exalando uma aura forte e feminina. Cada movimento que faziam carregava uma intenção extremamente sinistra e assassina. Após algum tempo, todos os seus oponentes foram mortos. Havia sangue espalhado por todo o chão e carne picada por todos os cantos. Líder da aliança, todas essas pessoas já foram punidas, disse um homem de meia idade com um manto claro, dirigindo-se respeitosamente a uma jovem de beleza estonteante que estava próxima. A jovem de uma beleza estonteante vestia um vestido esvoaçante branco claro, sua figura era esbelta e emanava dela uma frieza arrepiante. Um véu branco cobria seu rosto de beleza requintada. Seus olhos brilhantes e encantadores pareciam cativar as almas. Esse temperamento único e a figura esbelta e graciosa tornavam difícil imaginar a beleza estonteante do rosto sob o véu. Então vamos continuar, disse suavemente a jovem de beleza estonteante, com o véu ao fundo. Embora sua voz não possuísse nenhuma aura, as pessoas ao seu redor não ousavam demonstrar o menor desrespeito. Os muitos cultivadores ao lado dela olhavam para a jovem de beleza estonteante com um fanatismo indescritível, como se ela fosse uma deusa. Nos braços da jovem estava uma adorável raposinha. A raposinha repousava preguiçosamente nos braços da jovem, e a aura escaldante que a envolvia não conseguia alcançá-la nem um pouco. Os vários cultivadores ao redor da jovem então recolheram os despojos de guerra obtidos e o grupo continuou avançando. Parem, vocês acabaram de colher aquela planta espiritual profunda do fogo ardente ali? Depois que o grupo caminhou um pouco para frente, uma voz grave soou atrás deles. A jovem virou a cabeça e olhou na direção da origem da voz.
Um grupo de cultivadores vestidos com armaduras espirituais amarelas apareceu diante de seus olhos. Esses cultivadores eram precisamente Shen Wang e seu grupo. Irmão Shen, a planta espiritual profunda do fogo ardente está nas mãos daquela mulher. Shu Lian, que estava ao lado de Shen Wang, falou com um lampejo de fervor nos olhos. Os olhos de Shen Wang se estreitaram ligeiramente, ele sentia uma pressão considerável vinda desses cultivadores. Além disso, essas pessoas eram rostos desconhecidos, não deixando qualquer impressão. Você está falando disso? A jovem ergueu lentamente a cabeça, abrindo a mão direita. Imediatamente depois, um feixe de luz emanou de seu anel espacial. Uma planta espiritual com uma aura sangrenta apareceu na mão da jovem. Essa planta espiritual parecia capaz de absorver a aura escaldante ao seu redor. Era precisamente a planta espiritual profunda do fogo ardente que Shen Wang e seu grupo estavam procurando. Somos do segundo príncipe da dinastia divina dos 9 céus. Se me entregarem esta planta espiritual profunda da chama ardente, posso deixá-los ir. Um lampejo de fervor brilhou nos olhos de Shen Wang enquanto ele falava. Todos ao redor de Shen Wang olhavam fixamente para a jovem, com os olhos cheios de fervor. Que jovem cativante! Então, quer dizer que você quer roubá-lo? A jovem, de beleza estonteante, piscou os olhos de forma brincalhona e deu um leve sorriso. Assim que a jovem falou, a atmosfera em toda a floresta da montanha tornou-se repentinamente um tanto opressiva e pesada. Uma aura perigosa imediatamente permeou os corpos dos muitos cultivadores de vestes claras atrás da jovem. Menina, estamos dispostos a pagar 1000 cristais sagrados por ela. Esperamos que você possa nos dar esta planta espiritual profunda da chama ardente. Shen Wang continuou a falar. Quando ele se apresentou como membro da dinastia divina dos 9 céus, essas pessoas não demonstraram nenhuma reação anormal, indicando claramente que ou eram destemidas ou ignorantes. Além disso, as pessoas por trás da jovem não pareciam fáceis de provocar, então Shen Wang decidiu colocar as mãos na planta espiritual profunda da chama ardente primeiro. Irmão Shen, por que negociar com esses caras? Mate-os logo e ofereça essa jovem ao segundo príncipe, nós... Exatamente. Será que essas pessoas conseguem nos derrotar? Isso mesmo, essa jovem é claramente de uma beleza extremamente cativante. Podemos usá-la e depois entregá-la ao segundo príncipe. Os muitos cultivadores ao redor de Shen Wang falavam em voz baixa, com os olhos extremamente fervorosos enquanto olhavam para a jovem. Calha a boca, repreendeu Shen Wang em voz baixa. Ninguém ousou falar novamente. Não é suficiente. A jovem parecia não ter ouvido a discussão, em vez disso, acariciava a raposinha em seus braços e sorria levemente. Os olhos de Shen Wang se estreitaram ligeiramente. Ele não viu medo nos olhos da jovem. Então diga o preço. Se for razoável, podemos satisfazê-lo. Shen Wang respirou fundo e disse em voz grave. 10 milhões de cristais sagrados, e esta planta espiritual profunda da chama ardente será sua. A jovem ponderou por um momento, sua voz melodiosa ressoando em seus lábios. O que 10 milhões de cristais sagrados? Você está brincando comigo. Exatamente 10 milhões, porque vocês simplesmente não nos roubam. Ela está nos roubando. Roubando-nos da dinastia divina dos 9 céus. Uma jovem tão pura e cativante, com um apetite tão voraz, você não tem medo de morrer engasgada. Assim que a jovem falou, todos ao redor de Shen Wang ficaram furiosos. Ela realmente teve a audácia de pedir 10 milhões. Essas pessoas proferiram diversos comentários, e seus olhares em relação à jovem e ao seu grupo eram extremamente hostis. As sobrancelhas de Shen Wang também estavam franzidas. Será que essa jovem era arrogante demais? Parece que você não pode pagar esse preço, então vamos esquecer isso. A jovem então sorriu levemente. Uma brisa suave soprava ao redor deles, agitando os cabelos da jovem e criando uma curva cativante. Você recusa um brinde apenas para beber uma penalidade. Menina, na sua próxima vida, mantenha os olhos bem abertos, disse Shen Wang friamente, uma vasta aura emanando de seu corpo. Após falar, ele ordenou que as pessoas atrás dele avançassem em direção à jovem. Svi. A jovem acenou suavemente com a mão direita e imediatamente, uma aura violenta e sinistra formou um furacão que avançou em direção aos subordinados de Shen Wang e aos demais. Rasgar. O violento furacão, carregando uma aura capaz de destruir tudo, envolveu diretamente Shen Wang e seu grupo. Imediatamente uma série de gritos incomparavelmente estridentes e dolorosos ecoou pela floresta da montanha. O olhar de Shen Wang era de puro terror. Seus muitos subordinados de nível santo foram instantaneamente despedaçados por aquela jovem. Incontáveis pedaços de sangue e carne picada espirraram por toda parte, encharcando o corpo de Shen Wang com sangue dourado e carne picada vermelha, deixando-o completamente atordoado. Em pouco tempo, o furacão aniquilou completamente todos os subordinados de Shen Wang. A visão de Shen Wang já estava impregnada por um odor avassalador de sangue. O ar estava impregnado com um forte cheiro de sangue e uma aura sufocante, com carne picada e sangue por toda parte, como em um campo de batalha Shura. Você quem? É você. O corpo de Shen Wang tremia continuamente, o medo o havia privado completamente da capacidade de pensar. Líder da aliança do Grande Yin, Lu Yongxi. Os lábios cor de cereja da jovem se entreabriram, sua voz excepcionalmente melodiosa. Capítulo 318 Preparando-se para entrar. Descobriu-se que a jovem era Lu Yangxi, que anteriormente havia recebido o legado do Supremo Taiyin no reino secreto do Grande Yin. Após Lu Yangxi aceitar o legado sob o acordo do espírito da placa de pedra, ela se tornou a líder da aliança do Grande Yin. Essa viagem ao domínio profundo na região central também foi organizada pelo espírito da placa de pedra. Líder da aliança do Grande Yin? Os olhos de Shen Wang se encheram de confusão.
Existe mesmo uma força assim na região central? Bum! Antes que Shen Wang pudesse se acalmar, uma onda aterradora de poder do Grande Yin surgiu novamente na mão de Lu Yanxi, obliterando Shen Wang instantaneamente. Os vários cultivadores atrás de Lu Yanxi não demonstraram nenhum movimento incomum, como se já esperassem esse desfecho há muito tempo. Toda a floresta da montanha ficou instantaneamente em silêncio. Só se ouvia o som das ondas quentes de Qi. Ancião Shen, vamos continuar nossa jornada. Lu Yanxi se virou lentamente e continuou caminhando. Ao lado de Lu Yanxi, o homem de vestes claras acenou com a cabeça e seguiu Lu Yanxi adiante. Este homem de vestes claras era Shen Wulian, um ancião da aliança do Grande Yin. O grupo então continuou caminhando para a frente. Irmão Jian Li, assim que eu resolver as coisas por aqui, irei à seita demoníaca primordial para encontrá-lo. Lu Yanxi murmurou em seu coração, um profundo sentimento de saudade brilhando em seus olhos. Cidade Fonte Celestial. Mansão do Lorde da cidade. Um quarto delicado e elegante. O quarto estava repleto de decorações luxuosas e preciosas. Diversos remédios espirituais também foram colocados por toda parte, emitindo um aroma perfumado. Droga, aquele cara escapou de novo. Ah, estou tão brava, tão brava. Não consegui o ginseng espiritual de 9 dobras, e aquele demônio escapou. Como posso ter tanto azar? Sentada na cama do quarto, uma mulher esbelta e deslumbrante disse com raiva. O peito da mulher subia e descia violentamente, parecendo extremamente voluptuoso. Ela estava claramente furiosa. Senhorita, as pessoas que nos bloquearam foram identificadas. São do lado do 8º príncipe. Logo em seguida, uma bela criada empurrou a porta e entrou. Assim que a empregada falou, a mulher esbelta e deslumbrante rangeu os dentes com ainda mais ódio. Eu sabia, aquele Lin Jinjiang de verdade. Entregando o tesouro para aquele demônio e ainda encobrindo sua retirada. Da próxima vez que eu vir Lin Jinjiang, com certeza vou lhe dar uma boa lição. Shen Linjiu e bufou friamente. Jovem senhorita, talvez não consiga derrotar o 8º príncipe, Vossa Alteza, disse a criada ao lado dela. A fragrância suave no ambiente se espalhava por todo o espaço, exalando um aroma refrescante. Shuier, você também está me intimidando. Shen Linjiu e rangeu os dentes. Os dois então começaram a brincar na sala, que estava repleta de sons jovens e animados. Tum tum tum. Enquanto os dois brincavam, alguém bateu na porta do quarto. Shen Linjiu e Shuier então arrumaram suas roupas e deixaram a pessoa de fora entrar. Bem, você descobriu alguma coisa? Shen Linjiu perguntou então à empregada que havia entrado. A empregada que entrou era Wu Er, a mesma empregada de Shen Linjiu, responsável por assuntos relacionados à inteligência. Segundo a jovem senhorita, o ancião Lin da família Lin está de fato envolvido em negócios extremamente sujos, tendo já arruinado a vida de milhares de jovens garotas. Os olhos de Wu Er se encheram de raiva e ela falou indignada. Shuier, que estava ao lado dela, também tinha os olhos cheios de ressentimento. Aquele velho, eu até pensava que ele era muito respeitado, mas nunca imaginei que fosse um sujeito tão repugnante. Enviem imediatamente os guardas celestiais da mansão do senhor da cidade para investigar minuciosamente toda a família Lin. Se aquele velho é assim, os outros certamente também não são boas pessoas. Shen Linjiu então falou. Wu assentiu com a cabeça. Ela também pensava assim. Nenhuma das transgressões da família Lin ficaria impune. Aliás, a investigação sobre aquele grande demônio foi concluída. Aquele grande demônio veio, na verdade, do deserto oriental. Wu pareceu ter se lembrado de algo e então falou. Veio do deserto oriental? Shen Linjiu ficou estupefata, aparentemente não esperando que Jian Li tivesse vindo do deserto oriental. E aquela garotinha? Há alguma notícia dela? Shen Linjiu respirou fundo e então disse. Ela não prestou muita atenção à origem de Jian Li. Ela ainda não conseguia esquecer aquela garotinha. Aquela garotinha era tão lamentável, e ao vê-la, Shen Linjiu não pôde deixar de sentir o impulso de protegê-la. De acordo com minha recente investigação, quando aquele grande demônio entrou na seita demoníaca primordial, ele também trouxe consigo uma irmãzinha pura e bela. Essa irmãzinha está sendo criada por ele no Palácio do Caldeirão Estelar, onde ele a alimenta com comida deliciosa todos os dias, educando-a para ser pura e virtuosa. Wu então falou. Criada no Palácio do Caldeirão Estelar, e educada para ser justa e pura. Essa cabecinha de diabo não parece tão ruim, né? Shen Linjiu murmurou baixinho. Ela havia se preparado inicialmente para que aquela garotinha fosse morta por Jian Li. Ela jamais esperava ouvir tais notícias. De repente, ela sentiu que Jian Li já não era tão odioso. Além disso, ele parecia ser uma boa pessoa. Parece que eu entendi errado. Bah. Ele é da seita demoníaca primordial, então deve ser um diabinho. Talvez ele queira criá-la para fazer alguma maldade. Shen Linjiu bufou friamente. Wu e Shuier, que estavam ao lado dela, não disseram nada, apenas franziram os lábios. Aquele diabinho é tão bonito, com certeza aquela garotinha deve estar muito feliz. Senhorita, devemos continuar mirando naquele cabeçudo? Shuier então piscou e perguntou. Wu também encarava Shen Linjiu atentamente, aguardando sua decisão. Fiquem de olho naquele cabeçudo. Se ele voltar, me avisem imediatamente, disse Shen Linjiu. Ela ainda não acreditava que Jian Li fosse tão gentil a ponto de criar uma menina tão fofa tão bem. Devia haver alguma conspiração. Shen Linjiu queria perguntar a Jian Li pessoalmente o que ele estava tentando fazer. Região Central. Domínio profundo. No céu, não muito longe da Montanha do Sol Ardente. Um jovem de beleza incomparável, acompanhado por muitos cultivadores, avançou voando. Jovem mestre, a Montanha do Sol Ardente está logo à frente. Um jovem alto ao lado do rapaz falou lentamente. O jovem era Jian Li, e o jovem ao lado dele era Liu Xuan. Quando Jian Li se preparava para ir à Montanha do Sol Ardente, ele providenciou para que Liu Xuan o esperasse aqui no domínio profundo. Ele pediu a Liu Xuan que primeiro investigasse a inteligência e as informações relevantes sobre a Montanha do Sol Ardente.
Você acabou de dizer que a Montanha do Sol Ardente sofreu mudanças sutis recentemente? Perguntou Jian Li. Liu Xuan assentiu com a cabeça e então disse lentamente. Investiguei um pouco perto da Montanha do Sol Ardente e a temperatura parece ter sofrido algumas alterações anormais durante esse período. Santo Jian, é verdade. Além disso, ouvimos dizer há alguns dias que pessoas da Terra Sagrada do Caos apareceram na Montanha do Sol Ardente, disse um dos 3 cultivadores atrás de Liu Xuan, um homem de meia idade. Os outros cultivadores também assentiram com a cabeça. Capítulo 319. Reino do Caos. Todos esses cultivadores eram subordinados de Liu Xuan. Eles eram confidentes de Liu Xuan dentro da família Liu, com uma lealdade extremamente alta. Pessoas da Terra Sagrada do Caos? Os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente. Por que o pessoal da Terra Sagrada do Caos estava aqui de novo? Eles também estavam lá por causa do fogo divino extremamente Yang, e a recente anomalia na Montanha do Sol Ardente indicava que talvez alguma mudança importante estivesse prestes a ocorrer. Ao que tudo indica, adquirir o fogo divino extremamente Yang desta vez não será fácil. Vários pensamentos passaram pela mente de Jian Li. O grupo de 5 continuou voando para a frente. Pouco tempo depois, Jian Li e os outros finalmente entraram na Montanha do Sol Ardente. A Cordilheira do Sol Ardente estendia-se por milhares de quilômetros, uma região extremamente vasta e complexa. Batalhas caóticas e ferozes irrompiam frequentemente por toda parte. Ao longo da Montanha do Sol Ardente, correntes de ar quente percorriam o terreno. Uma sensação sufocante de opressão permeava o ambiente. Jian Li e Liu Xuan caminharam rapidamente em direção à parte oeste da Montanha do Sol Ardente. Por meio do mapa do tesouro, Jian Li sabia que o fogo divino extremamente Yang estava localizado na direção oeste da Montanha do Sol Ardente. Aquele também era o lugar mais quente, com correntes de ar ondulantes por toda parte. Mesmo a grande distância, Jian Li ainda conseguia sentir um calor seco e fraco. Logo após entrarem na Montanha do Sol Ardente, Jian Li e os outros encontraram muitos outros cultivadores. Alguns desses cultivadores eram cultivadores independentes em busca de tesouros, enquanto outros eram discípulos de diversas forças que estavam ali para treinamento. Havia também muitos cabeças do diabo saqueando esta área. Jian Li ignorou esses conflitos caóticos e avançou rapidamente em direção ao seu destino. Muitas pessoas, desconhecendo seu lugar no mundo, tentaram atacar Jian Li e, naturalmente, foram todas aniquiladas por Jian Li e seu grupo. Jian Li e seu grupo seguiram viagem em alta velocidade. Outra selva na Montanha do Sol Ardente. Era uma cena sangrenta por toda parte. O cheiro forte de sangue e o calor seco se entrelaçavam, tornando essa selva excepcionalmente aterrorizante. Ocasionalmente, podiam-se ouvir uivos agudos. Diácono Shu, existe mesmo um fogo divino aqui? Uma voz rouca ecoou na selva. Um cultivador de manto negro disse com olhar frio. Ao lado desse cultivador de vestes negras estava um velho usando uma máscara preta. O velho emanava uma aura extremamente arrepiante. Provavelmente, e não importa se há fogo divino ou não. Você não acha que o sangue dos cultivadores daqui é delicioso? O velho de máscara negra segurou um corpo ainda quente na mão e deu uma mordida generosa. O sangue jorrou rapidamente da mordida para o corpo do velho. O corpo ressequido do velho, nutrido pelo sangue, mostrava vestígios de que vital. Uma expressão de extrema satisfação também surgiu em seu rosto, como se estivesse saboreando a mais suprema iguaria. Atrás do velho estavam 2 outros cultivadores com vestes cinzentas. O grupo de 4 pessoas emanava uma aura extremamente implacável, com uma forte intenção assassina. Claramente, eles massacraram muitos cultivadores aqui. Os 3 observaram o velho sugar o sangue do cadáver sem apresentar qualquer reação. Parecia que eles já estavam acostumados com cenas assim há muito tempo. Após algum tempo, o velho finalmente drenou completamente o corpo vibrante à sua frente. Um leve rubor também apareceu no rosto do velho. Ainda não é suficiente. Embora este corpo tenha uma rica energia vital, ainda não está suficientemente revigorado. O velho limpou o sangue do canto da boca e então falou. Diácono Shu, devemos prosseguir e encontrar-nos com o ancião Lin. Se atrasarmos os assuntos do ancião Lin, será problemático se ele ficar zangado, disse o cultivador de vestes negras respeitosamente. Beng. Assim que o cultivador de vestes negras terminou de falar, foi atingido em cheio pelas mãos ressequidas do velho e arremessado contra uma grande árvore próxima. Imediatamente surgiu um ferimento sangrento no corpo do cultivador de vestes negras. Seu rosto empalideceu mortalmente e seu ki tornou-se extremamente fraco. Hongxian, tagarelando tanto, você está me ensinando a fazer as coisas, disse o velho mascarado friamente, com um olhar extremamente gélido para o cultivador de vestes negras. Diácono, poupe minha vida. Eu não ousarei novamente. Hongxian disse então tremendo, com os olhos cheios de imenso medo. Os outros 2 cultivadores de vestes cinzentas que estavam por perto também tremeram, com os corpos tensos, temendo que o velho os atacasse. Aquele velho Lin Shitou é apenas alguém que ousou se tornar um ancião do salão interno, e você sempre o usa para me pressionar. Da próxima vez que você falar demais, não será tão fácil resolver isso, disse o velho de máscara negra friamente. Hongxian suportou sua dor, curvando-se continuamente em gratidão. Não se mexa, você não sentiu o cheiro? Eu senti um aroma particularmente tentador e delicioso. Uma iguaria de primeira qualidade apareceu. O velho de máscara preta cheirou o ar profundamente e então disse com fervor. Hongxian estava prestes a dissuadi-lo novamente, mas, lembrando-se das palavras do velho, reprimiu os pensamentos em seu coração. Diácono, iremos buscar essa iguaria para que você possa apreciá-la, disse então o cultivador de vestes cinzentas ao seu lado. É isso mesmo, se não comermos o suficiente, como teremos forças para trabalhar? Precisamos capturar esse alimento. O outro cultivador de vestes cinzentas também disse ansiosamente, com medo de ficar para trás.
Muito bem, você pode aprender, Hongxian. Aprenda com Shen Yan e Li Dongai o que dizer e o que não dizer. Disse o diácono Shua Hongxian, que estava deitado no chão. Hongxian respirou fundo, assentiu com a cabeça e indicou que aprenderia. Vendo Hongxian concordar, o diácono Shu não se incomodou mais com ele e partiu apressadamente na direção de onde vinha o aroma delicioso. Este domínio profundo é realmente extremamente caótico, disse Jian Li lentamente. Eles mataram inúmeras pessoas imprudentes ao longo do caminho. Cada um deles era incrivelmente arrogante, agindo como se os céus viessem em primeiro lugar e eles em segundo. Quanto mais se aproximavam das profundezas da montanha do sol ardente, mais fortes se tornavam as pessoas que encontravam. Existiam até mesmo muitos cultivadores de nível rei sábio, que praticavam diversas artes exóticas utilizando o ambiente ao redor. Este ambiente geográfico único era extremamente adequado para que os cultivadores do atributo fogo pudessem cultivar e aprimorar sua força. Era também um bom lugar para praticar muitas habilidades divinas de artes marciais extremamente yang e extremamente rígidas. O título Domínio do Caos não é à toa. Liu Xuan deu uma risada amarga enquanto matava casualmente um cultivador de nível santo. O domínio profundo tinha outro nome, Domínio do Caos. Devido às suas forças complexas e numerosas, e à prolongada ausência de uma força dominante para unificar o domínio profundo. O domínio profundo era considerado o lugar mais caótico do continente central, daí o seu nome Domínio do Caos. Jian lhe deu de ombros e permaneceu em silêncio. Quanto mais se aproximava da região oeste, mais sentia que sua escritura de fusão de fogo era estimulada, tornando-se extremamente ativa. Capítulo 320 Mudança repentina. Era como se houvesse algo de que ele precisasse desesperadamente ali. Parece que o fogo divino extremamente yang realmente chegou. Jian Li respirou fundo. O grupo continuou a galopar para o oeste. Os arredores da montanha do sol ardente ainda estavam sob o efeito de ondas de calor escaldantes. Liu Xuan e os outros sentiam o sangue fervendo constantemente, aparentemente afetados pela onda de calor. Nas profundezas da montanha do sol ardente, existiam muitos tesouros do céu e da terra, bem como diversos materiais espirituais e minerais de extremo yang e rigidez. Muitos cultivadores que alcançaram as profundezas eram extremamente poderosos, e as batalhas nas profundezas eram ainda mais perigosas do que aquelas na periferia. Ao longo do caminho, Jian Li e seu grupo mataram muitos cultivadores e obtiveram inúmeros tesouros do céu e da terra. Todos eles eram objetos espirituais extremamente raros. Estrondo. Nesse instante, um rugido violento ecoou das profundezas ocidentais da montanha do sol ardente. Uma onda feroz de Qi surgiu repentinamente à distância. A onda de Qi era como uma chama que atravessava o céu, disparando diretamente para as nuvens. Parecia uma erupção vulcânica com inúmeras chamas furiosas e rompendo constantemente em seu interior. O ar estava impregnado com um cheiro de ressecamento, e a temperatura da montanha do sol ardente subiu repentinamente mais 1 grau. O próprio céu parecia estar em chamas devido ao fogo intenso, envolto por inúmeras labaredas vermelhas. As chamas furiosas pareciam querer queimar o mundo inteiro. Jovem mestre, veja, parece que algo incomum aconteceu ali. Exclamou Liu Xuan, com os olhos arregalados de choque, ao observar a aura aterradora que irrompia a distância. Ao longo de incontáveis anos, essa foi a primeira vez que uma mudança desse tipo ocorreu na montanha do sol ardente. Esse tipo de chama quase destrutiva, mesmo a uma distância tão grande, ainda fazia Liu Xuan sentir uma pressão imensa. Os outros cultivadores próximos também sentiram a aura escaldante, com seu poder sagrado circulando constantemente para se protegerem. As ondas de calor intensa se espalhavam por toda parte, aparentemente querendo queimar toda a montanha do sol ardente. Os olhos de Jian Li percorreram a cena à distância, onde ondas de calor avassaladoras assolavam o local. No céu, muitos cultivadores fugiam constantemente da montanha do sol ardente, e o caos reinava por toda parte. Sons confusos e auras escaldantes preenchiam toda a montanha do sol ardente. Jovem mestre, disse Liu Xuan lentamente, observando a mudança repentina à distância. Agora que tal mudança havia ocorrido, eles ainda precisavam continuar avançando? Comida deliciosa, comida deliciosa. Nesse instante, uma voz rouca soou não muito longe. A voz carregava uma poderosa sensação de opressão, fazendo as pessoas tremerem de medo, e o calor ao redor parecia dissipar-se do nada. Liu Xuan e os outros imediatamente sentiram uma sensação arrepiante se espalhar por seus corpos. Parecia que algo terrível os havia atacado. Jian Li também se sentiu extremamente desconfortável, chegando a apresentar uma leve rigidez. Svi. Imediatamente depois, uma onda de choque preto avermelhada surgiu de perto. Jian Li sentiu um formigamento no couro cabeludo. Sua vasta energia mental circulou, forçando-o a se libertar do estado de rigidez. Então seu corpo se moveu rapidamente, desviando-se do alcance do ataque. Liu Xuan também deixou a área de ataque com a ajuda dos cultivadores que estavam atrás dele. Jian Li e os outros saíram do alcance do ataque, desviando da onda de choque preta e vermelha. A onda de choque negra atingiu uma árvore yang de fogo próxima. Imediatamente surgiu uma ferida negra no tronco da árvore yang de fogo. A ferida negra espalhou inúmeras névoas negras, e essas névoas corroeram toda a enorme árvore yang de fogo. Um instante depois, toda a árvore yang de fogo ficou completamente carbonizada, desprovida de qualquer vitalidade. As pupilas de Jian Li se contraíram. Que método preciso! Essa árvore yang de fogo era extremamente resistente, com uma casca grossa no tronco. Nem mesmo um santo comum conseguia romper suas defesas. Sem falar na corrosão a tal ponto. Comida, ainda não, que comida deliciosa. Um grupo de cultivadores exalando auras aterrorizantes apareceu diante deles. Todas essas pessoas usavam túnicas largas que emanavam uma aura arrepiante.
principalmente o velho que os liderava, que possuía uma aura aterradora que parecia suprimir tudo. Quem são vocês e por que estão nos atacando? Perguntou Liu Xuan com um olhar sombrio, observando as figuras que surgiram repentinamente à distância. Essas pessoas ousaram atacá-los, estavam simplesmente cortejando a morte. Jian Li também olhou na direção dos recém-chegados. Um velho de túnica preta olhou para ele com uma expressão fervorosa. Esse olhar deixou Jian Li extremamente enojado. Jian Li ativou imediatamente o sistema de roteiro de vida. Nome: Shu Wuiyuan. Reino: 8º nível do Grande Sábio. Em físico: corpo de demônio de sangue. Destino: aparência suprema, roxo. Sorte incrível, azul. Soberano regional, azul. Roteiro de vida: personagem secundário em Grande Imperador do Caos, diácono do salão externo do Templo da Reencarnação, implacável, que se deleita em devorar carne e sangue humanos. Favorabilidade 0. Pontos de virada recentes nenhum. O roteiro de sua vida também apareceu diante dos olhos de Jian Li. Salão externo do Templo da Reencarnação. Os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente. Inesperadamente, até mesmo pessoas do Templo da Reencarnação apareceram. De fato, os inimigos estão fadados a se encontrar. Ele havia matado tantas pessoas do povo deles. Jamais esperava encontrá-los aqui. Atrás do velho de vestes negras estavam vários outros cultivadores, que também eram do Templo da Reencarnação. Através do sistema de roteiro de vida, Jian Li descobriu. Essas pessoas também eram cultivadores de nível Grande Sábio, mas seu reino não era tão elevado quanto o de Shu Wuiyuan. Todos eles estavam no 4º nível do reino do Grande Sábio. Todos eles emanavam uma aura extremamente violenta, aparentemente com o desejo de subjugar toda a floresta da montanha. Shu Wuiyuan ignorou os gritos de Liu Xuan e em vez disso olhou para Jian Li. Parecia que a saliva escorria de sua boca, como se ele estivesse olhando para uma comida deliciosa. Grande Sábio, 8º nível. A expressão de Jian Li tornou-se um tanto sombria. Um cultivador no ápice do 8º nível do Grande Sábio era simplesmente forte demais. Se ele não usasse algumas de suas cartas na manga, poderia realmente ser incapaz de lidar com ele. Os poucos cultivadores que Liu Xuan trouxe eram apenas cultivadores de nível baixo do Grande Reino Santo. Lidar com este 8º nível do Grande Reino Santo ainda era muito difícil. Logo depois, Liu Xuan, informado por seus subordinados, pareceu perceber o quão problemáticos eram os oponentes, e seu rosto se tornou extremamente feio. Pirralho, contanto que você obedeça, posso lhe dar um fim digno. Shu Wuiyuan limpou a saliva do canto da boca e disse com uma expressão fervorosa. Um ingrediente de tão alta qualidade era melhor apreciado em seu estado mais perfeito. Qualquer dano alteraria o sabor do ingrediente. Shu Wuiyuan finalmente havia encontrado algo tão delicioso que desejava uma experiência perfeita. Diácono, este rapaz parece ser da seita demoníaca primordial. Nesse instante, Hong Xian, ao lado de Shu Wuiyuan, prosseguiu. Pô. Antes que Hong Xian pudesse terminar a frase, viu uma palma ressequida atravessar seu peito. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 321. Reencontro com a bela dama. O dono desta mão era Shu Wuiyuan. Uma dor intensa se espalhou por todo o corpo de Hong Xian. Ele sentia como se seu cérebro estivesse pulsando. Por quê? Por quê? Pare de tagarelar. Quantas vezes eu já lhe disse para não me dizer o que fazer? Disse Shu Wuiyuan com a voz rouca, sem demonstrar qualquer emoção nos olhos. Os olhos de Hong Xian estavam bem abertos e seu corpo começou a ficar frio. O poder sagrado dentro dele estava se dissipando lentamente. Ele olhou para a cena à sua frente incrédulo. Ele realmente tinha sido, por Shu Wuiyuan. Comandante. Comandante, senhor. O rosto de Hong Xian estava mortalmente pálido enquanto ele gaguejava. Antes que Hong Xian pudesse terminar de falar, a mão ressequida de Shu Wuiyuan esmagou diretamente o coração de Hong Xian. Imediatamente depois, a palma da mão de Shu Wuiyuan liberou uma força poderosa, que irrompeu diretamente no corpo de Hong Xian. Bang! Com uma violenta explosão, o corpo de Hong Xian foi despedaçado pela força do impacto. Sangue e carne espalhados por toda parte. Os outros dois subordinados atrás de Shu Wuiyuan também sentiram um arrepio na espinha e não ousaram se mexer um centímetro sequer. A desobediência leva a este resultado. Shu Wuiyuan lambeu o sangue dos lábios com a voz rouca. Jian Li, que não estava longe, sentiu um arrepio na espinha. Aquele velho tinha métodos tão cruéis, matando seus próprios subordinados sem o menor pudor. E não é que os caras do Templo da Reencarnação eram todos pervertidos? Liu Xuan e os outros também sentiram um formigamento no couro cabeludo. Quem era aquele cara, afinal? Ele mataria seu próprio povo à menor discordância. Jovem mestre, vamos primeiro. O ancião Lin e os outros vão deter essas pessoas, disse Liu Xuan a Jian Li. Alguém com tamanha força não era alguém com quem ele pudesse lidar. Os 3 especialistas do Grande Sábio atrás de Liu Xuan ativaram lentamente o poder dentro de seus corpos, olhando gravemente para Shu Wuiyuan e os outros que estavam próximos. Uma aura majestosa circulava ao redor de seus corpos. Esses 3 cultivadores foram enviados pela família Liu para proteger Liu Xuan, e obedeceram às suas palavras implicitamente. Bum bum bum. Assim que Liu Xuan terminou de falar, uma poderosa aura emanou de Shu Wuiyuan, envolvendo Jian Li e os outros por toda a floresta da montanha. A energia aqui escaldante ao redor se dissipou nesse instante, e a aura majestosa quase encobriu o mundo inteiro. Pirralhos, não tentem resistir, senão vocês não aguentarão as consequências, disse Shu Wuiyuan, com os olhos brilhando em um vermelho que parecia devorar as pessoas. Uma profunda aura negra surgiu ao redor de Shu Wuiyuan, agitando o mundo inteiro. Um enorme fantasma negro também apareceu atrás dele. Após o aparecimento do fantasma negro, a aura de Shu Wuiyuan tornou-se ainda mais majestosa. O grande ídolo santo do Dharma, Jian Li, respirou fundo, com os olhos cheios de solenidade.
Não havia outro jeito. Ele só podia usar seu trunfo, o poder do osso dourado do corpo sagrado. Grande sábio do 8º nível, o reino era muito elevado. Sem usar o osso dourado do corpo sagrado, seria definitivamente impossível. Liu Xuan, deixe esse velho comigo. Os outros dois são seus, disse Jian Li. Liu Xuan, que estava ao lado dele, sentiu um aperto no coração. Jian Li iria enfrentar um cara tão forte. No entanto, já que Jian Li disse isso, ele deve estar confiante. Liu Xuan era 100% leal a Jian Li. Logo em seguida, Liu Xuan pediu ao ancião Lin e aos outros que se preparassem para lidar com os outros dois. Você está pedindo para se meter em encrenca. Já que insiste em resistir, então Shu Wuiyuan disse em voz grave, com os olhos cheios de escárnio. Como os ingredientes ofereciam resistência, Shu Wuiyuan não era uma pessoa irracional. Deixá-los experimentar o desespero também pareceu bastante agradável. Rasgar. Assim que Shu Wuiyuan terminou de falar, uma poderosa onda de choque do poder sagrado surgiu repentinamente não muito longe, atingindo-o em cheio. Esta essência sagrada rasgou o espaço, aparecendo instantaneamente diante de Shu Wuiyuan e dos outros. A força majestosa os derrubou a todos sem hesitar. O ídolo do Dharma atrás de Shu Wuiyuan também foi diretamente destruído por essa força, caindo em uma árvore solar flamejante à distância. A árvore do sol flamejante foi quebrada pelo impacto, emitindo sons intensos de colisão. O rosto de Shu Wuiyuan empalideceu mortalmente, não demonstrando mais nenhum traço de complacência, apenas tristeza. Quanto aos seus dois subordinados, o estado deles era ainda pior, cuspindo sangue e tremendo violentamente, claramente tendo sofrido ferimentos extremamente graves. Jian Li ficou atônito. O que aconteceu? Por que surgiu repentinamente outro ataque, que atingiu essas pessoas em cheio? Liu Xuan e os outros ao seu lado também tinham expressões confusas. Jovem mestre, é o sênior da sua seita demoníaca primordial, disse Liu Xuan, já que sua família Liu não havia providenciado ninguém para protegê-lo. Jian Li ponderou por um momento. Será que poderia ser alguém da seita demoníaca primordial? Irmão Jian Li. De repente uma voz familiar, clara e melodiosa soou não muito longe. Uma jovem deslumbrante vestida com um leve e esvoaçante vestido branco surgiu diante de Jian Li. A jovem tinha uma figura graciosa, olhos cheios de um charme cativante, e sua pele clara e delicada era ainda mais encantadora. Os olhos de Jian Li brilharam. Era Yunxi. Yunxi havia completado esse legado supremo. Nome, Lu Yunxi. Reino, 8º nível do Reino Sábio. Físico, corpo divino do Grande Yin. Destino, beleza inigualável. Roxo, talento de quase imperador. Roxo, papel feminino coadjuvante predestinado. Roxo, é roteiro de vida, personagem secundário em Grande Imperador do Caos, líder da Aliança do Grande Yin. Favorabilidade 90. Ponto de virada recente 6 dias depois, obtive água da fonte do Grande Yin na Montanha do Sol Ardente coordenadas. 456.364. Irmão Jian Li, que saudades. Lágrimas brotaram nos olhos de Lu Yanxi enquanto ela se jogava nos braços de Jian Li. Lu Yanxi não esperava encontrar Jian Li ali. Ela pensava que demoraria um pouco para vê-lo novamente, mas agora o tinha encontrado. Jian Li abraçou delicadamente o corpo de Lu Yanxi, acariciando os belos cabelos da jovem e sentindo sua aura perfumada. Após um longo período separados, Jian Li também sentia muita falta dessa garotinha. Ele não esperava que Lu Yanxi tivesse realmente alcançado o 8º nível do Reino Santo, condensado o corpo divino do Grande Yin e até mesmo se tornado o líder da Aliança do Grande Yin. Esse legado supremo foi, de fato, algo bom. Lu Yanxi sentiu avidamente a aura que emanava de Jian Li. A alegria do reencontro repentino consumiu completamente o coração da jovem, fazendo com que ela se concentrasse inteiramente em Jian Li. Liu Shu olhou para Jian Li com inveja. O jovem mestre era de fato um jovem mestre. Aonde quer que fosse, estava acompanhado de beldades estonteantes. Além disso, a aparência e o temperamento dessa jovem não eram de forma alguma inferiores aos da filha divina da Terra Sagrada do Caos. Duas comidas deliciosas, realmente, uma enorme surpresa. Shu Wuiyuan, que havia sido repelido não muito longe dali, limpou o sangue do canto da boca com uma expressão ainda mais animada. A aura de Jian Li e Lu Yanxi exercia uma atração fatal sobre Shu Wuiyuan. Ele sentia que se conseguisse consumir Jian Li e Lu Yanxi, certamente experimentaria uma melhora significativa. Capítulo 322 Repelir. Shu Wuiyuan já não se preocupava com seus ferimentos nem com qualquer outra coisa. A aura que emanava de Jian Li e Lu Yanxi era incrivelmente sedutora. Shu Wuiyuan percebeu profundamente que se conseguisse devorar os dois, seria sem dúvida um prazer incomparável. Irmão Jian Li, eu vou lidar com essas pessoas primeiro. Após um instante, Lu Yanxi voltou a si e disse suavemente. Jian Li assentiu com a cabeça. De fato, agora não era hora para relembrar o passado. Assim que aquele velho fosse resolvido, haveria muito tempo para a intimidade. Shu Wuiyuan, ao longe, lambeu os lábios com uma expressão fanática no rosto enquanto olhava para Jian Li e Lu Yanxi. Os dois cultivadores de vestes cinzentas atrás dele já estavam apáticos devido ao choque de poder anterior, aparentemente prestes a desmaiar a qualquer momento. Ancião Shen, mate todas essas pessoas para mim. Lu Yanxi emergiu dos braços de Jian Li e então disse lentamente. Svi, svi, svi. Assim que a voz de Lu Yanxi se calou, um homem de meia-idade vestindo um manto claro surgiu de outra parte da selva. O homem de meia-idade não hesitou nem um pouco, avançando imediatamente para a frente de Shu Wuiyuan e o enfrentando em combate. Nome, Shen Wulian. Reino, grande sábio do 9º nível. Físico e Inxá. Destino, aparência suprema, roxo, sorte incrível, azul soberano regional, azul, ponto. Roteiro de vida, personagem secundário em Grande Imperador do Caos, ancião da Aliança do Grande Yin. Favorabilidade, 0. Ponto de virada recente nenhum.
Ele era um ancião da aliança do Grande Yin. Os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente. Grande sábio do 9º nível. Ele não esperava que Yonshi o salvasse de verdade. Liu Xuan e os outros do outro lado também suspiraram de alívio. Independentemente do que acontecesse, estar a salvo já era o suficiente. Deng. Por outro lado, Shen Wulian irrompeu com uma aura poderosa, entrelaçando-se com Shu Wuyan. Ambos os lados lançaram ofensivas ferozes. Por toda parte, ventos furiosos rodopiavam, e ondas quentes e energia que escaldante rugiam. Como ousa? Sabe quem eu sou? Como ousa interferir no meu prazer de comer? Rugiu Shu Wuyan enquanto lutava. A força de Shu Wuyan também era incrivelmente poderosa, com uma aura gélida que se espalhava em todas as direções. Shen Wulian ignorou as provocações de Shu Wuyan, simplesmente continuando seu bombardeio implacável. Diversas artes secretas poderosas de habilidades divinas envolveram toda a selva em uma ofensiva semelhante a uma tempestade. Shu Wuyan também contra-atacou com toda a sua força, liberando todos os tipos de poderosas habilidades divinas. O sombrio e profundo ídolo do Dharma reapareceu, sua aura violenta oprimindo toda a área. Jian Li e Lu Yanxi observavam a batalha não muito longe, com as mãos firmemente entrelaçadas. Lu Yanxi relatou o que havia acontecido desde que sairá, enquanto observava a batalha à distância. Descobriu-se que Lu Yanxi, guiado pelo espírito da placa, tinha ido à Montanha do Sol Ardente, no domínio profundo da região central, para encontrar a água da fonte do Grande Yin. A água da fonte do Grande Yin era um tesouro que continha o poder do Grande Yin extremamente puro, o qual beneficiava grandemente o corpo divino do Grande Yin. Jian Li assentiu com a cabeça, então era isso mesmo para a água da fonte do Grande Yin. Os outros subordinados de Lu Yanxi estavam investigando a área circundante, procurando a causa da anomalia na Montanha do Sol Ardente. A batalha que se avizinhava já havia atingido um ponto crítico. Após algum tempo, sob o poder do grande reino santo do 9º nível de Shen Wulian, Shu Wuyan foi derrotado gradualmente. Ele rapidamente se viu em completa desvantagem, sofrendo muitos ferimentos. Aguardem todos, já volto. Após um instante, Shu Wuyan liberou uma poderosa habilidade divina, repelindo Shen Wulian. Após repelir Shen Wulian, o corpo de Shu Wuyan se transformou em uma névoa negra e desapareceu no ar. Apenas seus 2 subordinados moribundos foram deixados para trás. Líder da aliança, seu subordinado foi ineficaz e deixou aquele sujeito escapar. Shen Wulian, vendo o oponente fugir, aproximou-se de Lu Yanxi com um olhar envergonhado. Tudo bem, se ele escapou, que escape. Da próxima vez que ele aparecer, é só matá-lo, disse Lu Yanxi. Nesse momento, as profundezas da Montanha do Sol Ardente ainda fervilhavam com uma violenta energia que flamejante. Ondas de calor escaldantes assolavam toda parte, aparentemente com a intenção de incinerar tudo. Jian Li e os outros então interrogaram os 2 membros restantes do Templo da Reencarnação. Eles descobriram o propósito da visita ao Templo da Reencarnação. Descobriu-se que eles também tinham vindo em busca do fogo divino extremamente Yang. Além disso, um ancião interior, Lin Shiton, também havia chegado aqui. O pessoal da Terra Sagrada do Caos não está aqui também para roubar o fogo divino extremamente Yang, está? Os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente. Há pouco tempo, Liu Xuan disse que pessoas da Terra Sagrada do Caos estavam aparecendo por aqui. Irmão Jian Li, as profundezas da Montanha do Sol Ardente estão em erupção com chamas terríveis. Receio que não possamos entrar. Disse Lu Yanxi a Jian Li. Lu Yanxi também precisava obter a água da fonte do Grande Yin entrando lá dentro. A água da fonte do Grande Yin era um tesouro supremo que continha o poder do Grande Yin, e seu atributo era precisamente oposto ao do fogo divino extremamente Yang. Por meio do mapa do tesouro, Jian Li sabia as coordenadas de onde Lu Yanxi obteria a água da fonte do Grande Yin. Ele descobriu que a água da fonte do Grande Yin e o fogo divino extremamente Yang estavam no mesmo lugar. Foi precisamente o poder da água da fonte do Grande Yin que suprimiu o fogo divino extremamente Yang. Talvez tenha sido a água da fonte do Grande Yin que manteve a estabilidade do fogo divino extremamente Yang. Jian Li refletia secretamente sobre isso. Se assim fosse. Isso mesmo, líder da aliança. Essa erupção de chamas vai durar pelo menos 5 dias. Deve ser o poder do fogo divino extremamente Yang em seu interior entrando em erupção. Disse Shen Wulian, que estava por perto. Os 2 subordinados de Shu Wuyan, que haviam sido torturados a ponto de ficarem irreconhecíveis, também assentiram com a cabeça como pintinhos bicando arroz. Eles já haviam previsto que o fogo divino extremamente Yang entraria em erupção em breve. Após a erupção, entraria em um período de calmaria, e então poderia ser controlada em um momento oportuno. Jian Li não disse nada, apenas fechou os olhos ligeiramente, sentindo a violenta energia que ardente ao seu redor. Parecia que ele poderia resistir ao poder dessa erupção de fogo divina. Jian Li pensou consigo mesmo. Ora, se muitas pessoas estavam de olho naquele fogo divino extremamente Yang, então talvez ele pudesse entrar antes e subjugá-lo. Ele possuía a escritura da fusão de fogo e inúmeros físicos poderosos. Essas chamas simplesmente não conseguiam causar muitos danos à sua frente. Vários pensamentos passaram pela mente de Jian Li e após um instante, ele tomou sua decisão. Ele entraria agora e subjugaria o fogo divino. Não havia necessidade de esperar que o fogo divino terminasse de arder para então competir por ele. Yunxi, saiam todos primeiro. Vou pegar o fogo divino extremamente Yang e a água da fonte do Grande Yin agora mesmo. Jian Li respirou fundo e disse a Lu Yanxi. Todos que estavam por perto olharam para Jian Li com expressões estranhas. O fogo divino extremamente Yang continha um poder extremamente aterrador, especialmente agora, durante sua erupção. Entrar agora seria muito perigoso. Irmão Jian Li, eu vou com você, disse Lu Yanxi ao lado sem hesitar. Agora que finalmente haviam se reencontrado, Lu Yanxi não queria se separar de Jian Li. Além disso, ela também não queria que Jian Li corresse risco sozinho.
Capítulo 323. Líder da aliança, não, você é nosso. A expressão de Shen Wulian mudou drasticamente ao ouvir isso, e então ele falou. Como Lu Yonxi, o atual líder da aliança do Grande Yin, pôde correr tal risco? O calor lá dentro era incrivelmente violento. Mesmo um cultivador do nível do rei sábio comum seria queimado vivo se entrasse. Sem mencionar que Lu Yonxi era atualmente apenas um cultivador no Reino Santo. Embora o corpo divino do Grande Yin de Lu Yonxi fosse incrivelmente poderoso, seu nível era muito baixo. Ir a esse lugar naquele momento era simplesmente arriscado demais. Não preciso dizer mais nada, já me decidi, disse Lu Yonxi com uma expressão séria. Assim que Lu Yonxi falou, Shen Wulian parou de falar. Ele sabia que nada poderia mudar a decisão de Lu Yonxi. Jian Li ponderou por um momento. Lu Yonxi possuía o corpo divino do Grande Yin, que naturalmente apresentava uma resistência extremamente alta ao calor. Com a proteção dele, tudo deve correr bem. Além disso, ele não via aquela menina há muito tempo e queria passar mais tempo com ela. Sendo assim, vamos juntos, disse Jian Li. Logo em seguida, Jian Li ordenou que Liu Xuan e outros investigassem a situação do lado de fora e aguardassem seu retorno, enquanto ele e Lu Yonxi se dirigiram para as profundezas da Montanha do Sol Ardente. À medida que a Montanha do Sol Ardente entrava em erupção com calor intenso, mais e mais cultivadores voavam para fora. A Montanha do Sol Ardente já estava envolta em uma aura violenta. Era como um mundo de chamas com uma aura escaldante por toda parte. Jian Li e Lu Yonxi voaram em direção às profundezas. Quanto mais se aproximava das profundezas da Montanha do Sol Ardente, mais Jian Li sentia a escritura da fusão de fogo em seu corpo se ativar. O corpo divino do Grande Yin de Lu Yonxi estava operando em alta velocidade, e tênues raios de aura fria emanavam dela. O calor ao redor foi dissipado pela aura gélida de Lu Yonxi antes mesmo de se aproximar. Jian Li também sentiu o poder do corpo divino de Lu Yonxi. Aquela aura gélida suprimiu completamente o calor ao redor. Irmão Jian Li, eu também posso te proteger. Lu Yonxi segurou a mão de Jian Li, seus olhos grandes e puros fixos nele. A ternura em seus olhos pareceu derreter Jian Li. Jian Li assentiu com a cabeça. Ele sentiu o carinho nas palavras de Lu Yonxi. Mesmo após um longo período de separação, seus sentimentos pareciam ter se aprofundado com o passar do tempo. Ao se aproximarem das profundezas da Montanha do Sol Ardente, Jian Li e Lu Yonxi encontraram muitos cultivadores partindo. Muitos cultivadores já haviam sido queimados pela aura escaldante. Muitos outros cultivadores tiveram suas roupas carbonizadas e grandes áreas do corpo afetadas por queimaduras. Esses cultivadores haviam perdido toda a sua vontade e só queriam deixar a Montanha do Sol Ardente. Jian Li e Lu Yonxi percorreram todo o trajeto sem encontrar quaisquer obstáculos. Jian Li usou a escritura da fusão de fogo para absorver a aura quente ao redor, enquanto o Sutra do Nirvana da Fênix também circulava em seu corpo, mantendo-o em ótimas condições. Após atingir camadas ainda mais profundas, o corpo divino do Grande Yin de Lu Yonxi foi de certa forma suprimido. A aura gélida não foi suficiente para protegê-la adequadamente. A aura escaldante fez o rosto de Lu Yonxi ficar extremamente vermelho, e o calor intenso percorria constantemente seu corpo. Certo, parece que ele já havia obtido uma pérola de aversão ao fogo da princesa do clã do dragão anteriormente. O coração de Jian Li se agitou como se ele tivesse se lembrado de algo. Logo em seguida, Jian Li retirou a pérola anti-fogo. Yonxi, use isto. Jian Li entregou diretamente a pérola de aversão ao fogo para Lu Yonxi. Lu Yonxi mordeu levemente o lábio, sem esperar que ainda fosse um fardo para o irmão Jian Li. Logo em seguida, Lu Yonxi pegou a pérola de aversão ao fogo de Jian Li. Jian Li pretendia inicialmente usar seu próprio poder para proteger Lu Yonxi, mas com a pérola de aversão ao fogo, isso não foi mais necessário. Após Lu Yonxi pegar a pérola de aversão ao fogo, ela imediatamente ativou seu poder. Assim que o poder da pérola de aversão ao fogo foi ativado, Lu Yonxi imediatamente sentiu o calor ao seu redor diminuir rapidamente. Seu corpo inteiro ficou incrivelmente frio. Irmão Jian Li, está muito quente lá fora. Por que você não entra também? Lu Yonxi viu como a pérola de aversão ao fogo era eficaz, então mordeu levemente seus lábios vermelhos, um toque de timidez cruzando seu rosto, e disse suavemente: entre. Jian Li olhou para a delicada e sedutora Lu Yonxi ao seu lado, e uma pontada de calor surgiu em seu coração. Nesse momento, Lu Yonxi vestia um vestido branco esvoaçante e mortal, e seu rosto delicado e corpo cativante pareciam incrivelmente sedutores. Principalmente depois de ter condensado seu corpo divino do Grande Yin e se tornado a líder da aliança do Grande Yin, ela exalava uma aura ainda mais arrogante. Cough, cough, as chamas aqui estão muito intensas. Acho que também preciso do poder da pérola de aversão ao fogo, disse Jian Li então seriamente. O rosto de Lu Yonxi ficou ainda mais vermelho. Nesse momento, Jian Li não apresentava nenhum sinal de queimadura em todo o corpo, pelo contrário, estava em excelente estado. Lu Yonxi chegou a duvidar se seu corpo divino do Grande Yin era falso e se Jian Li era o verdadeiro corpo divino do Grande Yin. Então entre, disse Lu Yonxi suavemente. Jian Li então abraçou Lu Yonxi, e o poder que emanava da pérola de aversão ao fogo protegeu ambos com segurança. No instante em que Lu Yonxi caiu nos braços de Jian Li, ela sentiu a aura quente que emanava do corpo dele. Era como se algo a estivesse atraindo. Aquela aura quente fez Lu Yonxi sentir como se estivesse flutuando nas nuvens, com o corpo todo leve e etéreo. Lu Yonxi não pôde deixar de se lembrar do tempo em que esteve na floresta de bambu roxo da seita demoníaca das fontes amarelas, e também na montanha Xieyang, quando ele a curou. Como pude pensar nisso? O rosto de Lu Yonxi ficou incrivelmente vermelho de timidez, e ela sentiu como se toda a força tivesse abandonado seu corpo. Yonxi, você está bem?
Jian Li olhou para a delicada e sedutora Lu Yonxi em seus braços, cujos olhos pareciam um pouco turvos, e disse. A aura de Lu Yonxi também atraía Jian Li constantemente. Estou bem. Lu Yonxi enterrou o rosto nos braços de Jian Li e disse baixinho. Jian Li respirou fundo. Aquela pequena feiticeira era realmente irresistível, se não fosse pelo inconveniente atual. Jian Li reprimiu os pensamentos caóticos em sua mente e voou rapidamente em direção às profundezas. Seria melhor encontrar primeiro o fogo divino extremamente Yang. Montanha do Sol Ardente. Uma selva nos arredores. Os arredores da Montanha do Sol Ardente eram muito melhores do que o seu interior. Embora houvesse algum calor aqui, comparado às chamas intensas nas profundezas, era simplesmente um paraíso. Filho divino, o fogo divino extremamente Yang irrompeu completamente e provavelmente se extinguirá em breve. Nesse momento, Filho divino poderá subjugar o fogo divino extremamente Yang e oferecê-lo à Sua Alteza, o Filho divino. Uma voz respeitosa soou na selva. Numa área fresca da selva, havia um grupo de cultivadores vestidos com túnicas roxas. Todos esses cultivadores de vestes roxas emanavam uma aura extremamente poderosa, com o poder sagrado fluindo por seus corpos. Capítulo 324, Alcateia de Lobos Flamejantes. Em frente a esse grupo de cultivadores de vestes roxas, em um dos lados da área sombreada, estava um jovem vestido com um manto roxo dourado. Uma aura majestosa emanava do jovem, e uma brisa suave fazia seu manto esvoaçar, criando tênues raios de luz. O olhar penetrante do jovem, semelhante ao de um falcão, estava fixo atentamente na Montanha do Sol Ardente, ao longe, de onde irrompiam intensas ondas de calor. Muito bem. Agora a força do filho divino Xiao Yun é praticamente incomparável entre a geração mais jovem das planícies centrais. Se ele também conseguir obter este fogo divino extremamente Yang, é difícil imaginar a que alturas ele chegará, disse o jovem calmamente, com os olhos cheios de expectativa. O jovem era Sua Oyan, o santo da terra sagrada do caos, cuja força e talento eram extremamente formidáveis. Após ser facilmente derrotado por Xiao Yun na batalha da sequência anterior, ele se tornou seu seguidor leal, dedicando tudo o que tinha a Xiao Yun. Sim, o santo filho Xiao Yun certamente levará nossa terra sagrada do caos a essa suprema altura. Isso mesmo. No futuro, até mesmo o templo da reencarnação e a seita demoníaca primordial se submeterão ao santo filho Xiao Yun. O santo filho Xiao Yun é invencível. O santo filho Xiao Yun certamente governará o continente antigo estéril. Os vários cultivadores de vestes roxas atrás de Sua Oyan falavam um após o outro, com os olhos cheios de fanatismo. A força aterradora que Xiao Yun demonstrou em batalhas anteriores quase subjugou todos os discípulos da Terra Sagrada do Caos. Todos na Terra Sagrada do Caos acreditavam que Xiao Yun era invencível. Xiao Yun não decepcionou as expectativas. Posteriormente, ele chegou a lutar contra vários anciãos da Terra Sagrada do Caos. Os resultados foram evidentes. Ele venceu esmagando todos eles. Isso impulsionou ainda mais o prestígio de Xiao Yun ao seu auge. Embora Xiao Yun ainda não tivesse deixado a Terra Sagrada do Caos para enfrentar os prodígios de outras forças, todos os discípulos da Terra Sagrada do Caos acreditavam que seu filho divino, Xiao Yun, era verdadeiramente incomparável entre a geração mais jovem. A propósito, Santo Filho, parece que nosso povo descobriu indivíduos do Templo da Reencarnação, bem como da seita demoníaca primordial, na Montanha do Sol Ardente. Nesse instante, um discípulo de vestes roxas que estava por perto disse em voz grave. Todos os discípulos de vestes roxas eram verdadeiros discípulos da Terra Sagrada do Caos, ocupando posições de prestígio dentro da Terra Sagrada. Eles também apareceram? Bem, não importa. De qualquer forma, fizemos preparativos suficientes. Estou determinado a obter este fogo divino extremamente Yang. Sua Oyan continuou com um tom de voz repleto de confiança. Os outros discípulos de vestes roxas que estavam por perto não notaram nada de errado. Sua Oyan era inerentemente meticuloso e extremamente organizado em suas ações. Caso contrário, a tarefa de apoderar-se do fogo divino extremamente Yang não lhe teria sido confiada. Em seguida, vamos esperar que a erupção do fogo divino extremamente Yang termine, disse Sua Oyan, respirando fundo e com calma. Os discípulos ao redor assentiram com a cabeça e continuaram a observar os arredores, aguardando o fim da erupção do fogo divino. Nas profundezas da Montanha do Sol Ardente. Quanto mais perto se chegava das profundezas da Montanha do Sol Ardente, mais quente ficava. Jian Li segurou Lu Yunxi com firmeza enquanto corria em direção às profundezas da Montanha do Sol Ardente. Graças à pérola de aversão ao fogo e ao corpo divino do grande Yin de Lu Yunxi, Jian Li não sentiu mais nenhum calor escaldante. Quase não restavam cultivadores nas áreas mais profundas. A selva ao redor começou a derreter lentamente sob essa temperatura assustadora. O cheiro de queimado e a aura quente permeavam cada canto das profundezas da Montanha do Sol Ardente. Yanxi, a água da fonte do grande Yin deve estar logo à frente. Jian Li disse a Lu Yunxi. Lu Yunxi assentiu com a cabeça. Seu corpo divino do grande Yin também pressentiu que algo extremamente atraente para ela parecia estar próximo. O espírito da placa já havia contado a Lu Yunxi quando lhe pediu para procurar a água da fonte do grande Yin. O corpo divino do grande Yin de Lu Yunxi conseguia sentir vagamente a localização da água da fonte do grande Yin. Além disso, quanto mais perto ela chegava da água da fonte do grande Yin, mais intensa se tornava a sensação proveniente de seu corpo divino do grande Yin. Jian Li liberou completamente sua energia mental do Reino Santo no auge, e todas as cenas ao redor foram projetadas em sua mente. Tudo estava queimado e com um cheiro horrível. As próprias rochas emanavam uma aura escaldante, como se lava estivesse fluindo através delas. As diversas plantas ao redor também sucumbiram à temperatura extrema, sendo lentamente queimadas até a morte pelo calor intenso e aterrorizante.
Rugido, rugido, rugido. Enquanto Jian Li avaliava os arredores, ouviu de repente um rugido feroz vindo de perto, no interior da selva. Parecia que algum monstro aterrorizante estava uivando. Lu Yanxi, nos braços de Jian Li, também percebeu o uivo do monstro e começou a ficar atenta ao que acontecia ao seu redor. Voxox, voxox, voxox. Nesse instante, vários impactos flamejantes surgiram repentinamente de todas as direções ao redor de Jian Li e Lu Yunxi. Esses impactos violentos trouxeram temperaturas extremas e avançaram em direção a Jian Li e Lu Yunxi. A imensa energia mental de Jian Li capturou instantaneamente os impactos flamejantes ao redor. Svi, svi, svi. Jian Li executou a grande técnica Kumpen, seu corpo reluzindo, e desviou-se facilmente do alcance dos impactos flamejantes. Um incêndio de grandes proporções irrompeu exatamente onde Jian Li estivera, gerando inúmeras ondas de Qi. Irmão Jian Li, é o lobo da chama de fogo, disse Lu Yanxi suavemente, olhando para a selva não muito distante. Jian Li também olhou na direção indicada por Lu Yanxi, logo à frente e não muito longe. Uma matilha de lobos gigantes com os corpos envoltos em uma aura flamejante apareceu diante de Jian Li. Esses lobos flamejantes cercaram Jian Li por todos os lados. Na verdade, era lobo da chama de fogo. O lobo da chama de fogo é uma besta exótica de nível superior, frequentemente ativa nas profundezas da montanha do sol ardente. Alimenta-se de fogo e prefere se movimentar em locais quentes. São um tipo de besta exótica e poderosa que normalmente não sai para se tornar ativa. Esses lobos da chama de fogo eram todas bestas exóticas poderosas no auge do reino sábio, seus olhos como tochas, e exalavam uma aura extremamente abrasadora. Em frente à matilha de lobos crina de fogo, havia um lobo crina de fogo ainda maior, com um emblema de chama na testa. Parecia ser o líder deles, o rei lobo da chama de fogo. Jian Li sentiu claramente que a aura deste rei lobo da chama de fogo havia de fato alcançado o grande sábio. Humano, este não é um lugar para você. Saia daqui, e eu posso te mostrar uma saída. Enquanto Jian Li observava os lobos da chama ao redor, o rei lobo da chama falou em palavras humanas, olhando para Jian Li com uma expressão hostil. Lu Yanxi sentiu uma forte sensação de opressão enquanto o rei lobo da chama de fogo a encarava. Principalmente suas palavras, que eram como martelos, atingindo com força o coração de Lu Yanxi. Inconscientemente, Lu Yanxi abraçou Jian Li com mais força, pressionando suas partes macias contra ele. Jian Li percebeu as emoções de Lu Yanxi e acariciou seus belos cabelos, dizendo, não tenha medo, deixe comigo. Lu Yanxi assentiu levemente, sentindo uma incrível sensação de segurança. E se eu insistir em entrar? Depois de consolar Lu Yanxi, Jian Li encarou atentamente o rei lobo da chama de fogo. Capítulo 325. Matando o rei lobo. Humano, você busca a morte. Pequeninos, despedacem esses dois. Assim que Jian Li falou, o rei lobo da chama de fogo ficou completamente enfurecido, embora ele sentisse um leve perigo vindo de Jian Li. No entanto, já que Jian Li ousou provocá-lo dessa maneira, o rei lobo da chama de fogo não recuaria nem um pouco. Churrasco, chiado, chiado. Assim que o rei lobo da chama de fogo falou, os outros lobos da chama de fogo ao redor lançaram imediatamente uma investida feroz. Suas garras afiadas deixaram marcas profundas no chão. Os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente. Ele sentiu que, naquele ambiente especial, a aura daqueles lobos da chama de fogo era terrivelmente forte. Domínio do Deus do Sangue. Espada da Unidade Suprema. Jian Li ativou diretamente seu domínio do Deus do Sangue, e um vasto poder de Qi de sangue desdobrou um domínio aterrador de cor sangue ao seu redor. Ao mesmo tempo, a Espada da Unidade Suprema foi ativada. A incomparável intenção da Espada da Unidade Suprema, carregando uma luz capaz de dilacerar tudo, irrompeu em direção ao lobo da chama de fogo que o cercava. A luz aterradora da espada, emanando uma aura extremamente fria, envolveu a matilha de lobos ao redor. Cuivo. Enquanto a luz da espada rugia, a matilha de lobo soltava gritos de dor e agonia. Os deuses do sangue ao redor do domínio do Deus do Sangue também dilaceravam constantemente os cadáveres desses lobos da chama de fogo, criando uma cena terrivelmente sangrenta por toda parte. Sangue jorrando e carne mutilada espalhados por toda parte. A carne salpicada foi derretida diretamente pela temperatura altíssima e assustadora, e um cheiro de queimado impregnou o ambiente. Humano, você busca a morte. O rei lobo da chama de fogo viu seus subordinados serem facilmente aniquilados por Jian Li, e seus olhos se encheram de fúria. Ignorando tudo mais, seu corpo disparou em velocidade extrema, com a intenção de matar Jian Li ali mesmo. Selo da grande mão do vazio. Jian Li não hesitou nem um pouco e mais uma vez liberou sua suprema habilidade divina. Com uma ondulação no espaço, um enorme grande selo de mão atingiu em cheio o rei lobo da chama de fogo. O rei lobo da chama de fogo foi repelido pelo imenso grande selo da mão, chocando-se contra uma árvore distante e soltando um rugido doloroso. O irmão Jian Li é tão forte, disse Lu Yanxi, olhando para Jian Li com as bochechas coradas. Ela pensava que após receber aquele legado, conseguiria alcançar o irmão Jian Li, mas não esperava que a força dele aumentasse ainda mais rapidamente. Rugido, rugido, rugido. O rei lobo da chama de fogo rugiu, e um fantasma flamejante em forma de lobo vermelho apareceu atrás dele. Era precisamente o ídolo do Dharma do rei lobo da chama de fogo. No instante em que o fantasma em forma de lobo apareceu, ele se fundiu com o corpo do rei lobo da chama de fogo. A aura no corpo do rei lobo da chama de fogo tornou-se ainda mais vasta, aparentemente com a intenção de destruir tudo. Ele está falando sério? Os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente. Este rei lobo havia ativado seu ídolo do Dharma, o que significava que ele estava usando todo o seu poder. Cânone secreto de muitos espíritos. Os olhos de Jian Li se estreitaram, e ele também ativou sua suprema arte secreta. Aquele não era lugar para uma batalha prolongada. Jian Li não pretendia se envolver em um confronto com ele.
Ele queria terminar a batalha rapidamente e derrotá-lo sem demora. Assim que o cânone secreto de muitos espíritos de Jianli foi ativado, a vitalidade da vegetação ao redor se extinguiu. Uma aura extremamente vasta e aterradora surgiu no corpo de Jianli. Incontáveis energias espirituais foram absorvidas pelo corpo de Jianli. A aura de Jianli também aumentou significativamente do nada. Rugido. O Rei Lobo da Chama de Fogo ignorou as mudanças ao seu redor e no corpo de Jianli, brandindo suas garras afiadas, rasgando o espaço e mirando diretamente em Jianli. Grande técnica do Dragão do Trovão. Jianli não hesitou nem um pouco e usou mais uma vez a técnica do Grande Dragão do Trovão. O poder do trovão se transformou em um enorme e vasto dragão do trovão, que avançou diretamente contra o Rei Lobo da Chama de Fogo. Dengue! O Rei Lobo da Chama de Fogo e o dragão do trovão de Jianli colidiram, produzindo um som de impacto feroz. O poder do trovão tremulava constantemente ao redor deles. A técnica do Grande Dragão do Trovão era originalmente uma habilidade divina terrível e incomparável, sem mencionar o aprimoramento proporcionado pelo cânone secreto de muitos espíritos de Jianli. Sua potência aumentou significativamente do nada. Enquanto o poder do trovão relampejava continuamente, o Rei Lobo da Chama de Fogo soltou um lamento doloroso. A imagem fantasmagórica em forma de lobo em seu corpo também ficou um tanto desfocada, indicando que ele havia sofrido ferimentos consideráveis. Vamos acabar com ele de uma vez só. Os olhos de Jianli se tornaram frios, e a escritura imortal da reencarnação e o punho da reencarnação eterna dentro de seu corpo operaram simultaneamente. Uma aura extremamente vasta e aterradora surgiu imediatamente no corpo de Jianli. Inúmeros vórtices negros e profundos surgiram atrás dele. Esses vórtices pareciam possuir uma aura mística incrível, como se quisessem devorar tudo. Não faça isso. O Rei Lobo da Chama de Fogo, que estava próximo, soltou um rugido aterrorizado. Ele não entendia por que a raça humana era capaz de desencadear um poder tão aterrador. Ele não estava apenas no auge do Reino Sábio? Isso é irracional. Estrondo. Assim que o Rei Lobo da Chama de Fogo terminou de falar, o vórtice atrás de Jianli, carregando um poder extremo, já havia explodido. O profundo vórtice negro varreu todo o corpo do Rei Lobo da Chama de Fogo, despedaçando-o completamente. Incontáveis pedaços de sangue e carne espalhados por toda parte. Lu Yunxi olhou para tudo à sua frente, sentindo-se um tanto onírica. Jianli havia cruzado tantos reinos e aniquilado esse Rei Lobo da Chama de Fogo. Foi verdadeiramente aterrorizante. Embora o Rei Lobo da Chama de Fogo estivesse apenas no estágio inicial do Grande Sábio, com o aprimoramento ambiental, sua força aumentou significativamente. No entanto, ele ainda foi facilmente aniquilado por Jianli, o que foi verdadeiramente inacreditável. Vamos continuar. Jianli respirou fundo, controlou sua aura e então disse. Lu Yunxi assentiu com a cabeça e em seguida correu para dentro. Em pouco tempo, os dois finalmente chegaram à parte mais profunda da Montanha do Sol Ardente. A parte mais profunda da Montanha do Sol Ardente era um vale imenso. Surpreendentemente, não havia qualquer vestígio de calor escaldante no interior, pelo contrário, estava ligeiramente fresco. Isso contrastava fortemente com a aura escaldante lá fora. Em comparação com o exterior, Jianli achava que aquele lugar era simplesmente um balneário de verão. As flores e as árvores ao redor do vale também não apresentavam nenhum vestígio de calor escaldante. Tudo que havia era bela paisagem de pássaros cantando e flores perfumadas. Irmão Jianli, parece que a água da fonte do Grande Yin está à frente, disse Lu Yanxi, olhando para uma área nevoada à sua frente. Os olhos de Jianli brilharam e uma vasta energia mental o envolveu. Ele imediatamente sentiu uma nascente emanando o poder do Grande Yin no centro da névoa. A sensação fresca e revigorante vinha precisamente da água da fonte do Grande Yin. Parece que aqueles lobos da chama de fogo estavam guardando a água da fonte do Grande Yin aqui. Jianli respirou fundo e então disse. Lu Yunxi também assentiu. Logo em seguida, os dois aceleraram em direção ao centro do vale. Um instante depois, Jianli e Lu Yunxi atravessaram a neblina e chegaram ao centro do vale. Assim que entraram no centro do vale, uma força poderosa e suave emanou do corpo de Lu Yunxi. A abundante energia do Grande Yin emanada da água da fonte do Grande Yin nutria continuamente o corpo de Lu Yunxi. Fios de energia do Grande Yin se solidificaram, enrolando-se e fluindo ao redor de Lu Yunxi. Capítulo 326 Água da fonte do Grande Yin. Jianli olhou para a água da fonte do Grande Yin no centro do vale com uma expressão estranha. A água da fonte do Grande Yin liberava continuamente o poder do Grande Yin, que Lu Yunxi absorvia. Ele sentiu a vasta aura emanando de dentro e a refrescante frescura que permeava seu coração. O poder contido na água da fonte do Grande Yin era tão puro que os olhos de Jianli brilharam. Jianli também ingeriu uma pequena quantidade de poder do Grande Yin e sentiu que seu corpo havia sido muito bem nutrido. Fios de que fortaleciam continuamente sua aura dentro de seu corpo. Não havia ainda mais necessidade de mencionar Lu Yunxi. Tendo já condensado o corpo divino do Grande Yin, o poder da água da fonte do Grande Yin era ainda mais benéfico para ela. Sob a nutrição do poder espiritual da água da fonte do Grande Yin, Lu Yunxi era como uma deusa da lua, sagrada e inviolável. A vegetação ao redor do vale também se tornou mais espiritual sob a influência da aura de Lu Yunxi. À medida que a aura de Lu Yunxi se intensificava, a energia contida na água da fonte do Grande Yin formou um furacão, que avançou violentamente em direção a Lu Yunxi. Jianli observava atentamente os arredores, protegendo a absorção de Lu Yunxi. Uma hora depois, a aura de Lu Yunxi tornou-se ainda mais violenta. Um poderoso mecanismo de Qi surgiu em seu corpo. Yunxi está prestes a alcançar um avanço. Os olhos de Jianli brilharam.
Bum! Uma aura extremamente fria surgiu no corpo de Lu Yanxi. O corpo divino do grande Yin irradiava uma luz incomparável. Uma vasta aura circulava ao redor de Lu Yanxi, provocando uma violenta onda de Qi. Em pouco tempo a aura do 9º nível do Reino Sábio apareceu no corpo de Lu Yanxi. A aura ao redor também começou a se acalmar lentamente. Lu Yanxi abriu lentamente os olhos, que estavam cheios de alegria. Ela não esperava que o efeito daquela água da fonte do grande Yin fosse tão bom. Em apenas uma hora, ela havia alcançado um nível de poder inferior. Um instante depois, Lu Yanxi dispersou lentamente a aura ao seu redor. A energia do grande Yin circundante começou a dissipar-se lentamente. Yanxi, parabéns, seu reino foi alcançado, disse Jian Li para Lu Yanxi com um sorriso. Lu Yanxi também exibiu um sorriso doce, com as bochechas levemente coradas e disse, irmão Jian Li, tudo isso é graças a você. Sem você eu não estaria onde estou agora. Após Lu Yanxi terminar de falar, ela caminhou corajosamente até Jian Li e lhe deu um pequeno beijo. Jian Li naturalmente não a deixaria ir. Os dois se abraçaram e se beijaram no vale. Após algum tempo, os olhos de Lu Yanxi ficaram turvos enquanto ela lançava um olhar encantador para Jian Li. Jian Li engoliu em seco, reprimindo a agitação em seu coração, e acabou não a levando para casa naquele momento. Irmão Jian Li, vamos encontrar o fogo divino extremamente Yang. As bochechas de Lu Yanxi estavam coradas, seu corpo incrivelmente macio, enquanto ela sussurrava. As flores e árvores ao redor exalavam uma fragrância cativante. O corpo de Lu Yanxi, tendo acabado de passar pelo batismo do poder do grande Yin, havia rompido para um reino menor. Somada à recente intimidade entre os dois, ela exalava uma aura ainda mais sedutora. Jian Li assentiu com a cabeça. Era melhor guardar essa água da fonte do grande Yin agora. Seria bom encontrar o fogo divino extremamente Yang e sair rapidamente. Atualmente muitas forças estavam interessadas no fogo divino extremamente Yang, era preciso assegurá-lo o mais rápido possível para evitar outros problemas. Logo em seguida, Lu Yanxi arrumou suas roupas e usou seu anel espacial para coletar toda a água da fonte do grande Yin. À medida que a água da fonte do grande Yin era coletada, o ambiente de todo o vale parecia ficar um tanto escaldante. Jian Li podia sentir uma aura ardente emergindo continuamente não muito longe a oeste do vale. Ao que tudo indicava, o fogo divino extremamente Yang estava naquele local. Os olhos de Jian Li brilharam e ele imediatamente teve um palpite. Em pouco tempo, Lu Yanxi finalmente terminou de coletar a água da fonte do grande Yin, e toda a piscina secou e ficou desprovida de qualquer essência espiritual. Uma aura escaldante se espalhava continuamente da região oeste. O vale, originalmente pitoresco, estava lentamente se transformando na paisagem externa. Jian Li pressentia que em breve, aquele lugar também se transformaria em uma zona de incêndio. Yanxi, vamos, disse Jian Li então. Lu Yanxi assentiu com a cabeça, encostando-se lentamente em Jian Li. Jian Li abraçou Lu Yanxi imediatamente e dirigiu-se rapidamente para a área oeste do vale. A pérola de aversão ao fogo também emitia uma aura fria, protegendo os dois. Os dois seguiram em alta velocidade em direção à região oeste. Devido à erupção de chamas na Montanha do Sol Ardente, muitos cultivadores que originalmente caçavam tesouros e lutavam na Montanha do Sol Ardente estavam fugindo rapidamente da montanha. Figuras se afastando em alta velocidade da Montanha do Sol Ardente podiam ser vistas por toda parte. No entanto, muitas pessoas também ficaram sabendo da situação aqui. Eles estavam se preparando para vir aqui em busca de tesouros. Nos arredores da Montanha do Sol Ardente, vários cultivadores estavam reunidos, aguardando no local. Um pico montanhoso nos arredores da Montanha do Sol Ardente. Os arredores do pico da montanha estavam impregnados por uma aura escaldante. As ondas de calor intensas podiam ser sentidas em todos os lugares. Em uma grande rocha no pico da montanha, um ancião de cabelos verdes e usando uma máscara preta estava de pé sobre a rocha. O ancião de cabelos verdes possuía uma aura extremamente fria em seu corpo. As ondas de calor ao redor pareciam incapazes de se aproximar dele, formando uma estranha zona de vácuo em sua volta. Aquele imprestável do Shu Wuiyuan ainda não chegou? O ancião de cabelos verdes olhou para as chamas que irrompiam à distância e falou indiferentemente. Embora a voz do ancião de cabelos verdes não possuísse nenhuma aura, ela fez com que um leve toque de aura sinistra se espalhasse por todo o espaço. Respondendo ao ancião, alguém foi enviado para encontrá-lo há meia hora, mas ainda não houve resposta. Atrás do ancião de cabelos verdes, havia um grupo de cultivadores vestindo túnicas cor de sangue. As vestes cor de sangue desses cultivadores apresentavam padrões estranhos e misteriosos, exalando uma aura profunda. Inútil, aquele sujeito deve ter ido se alimentar de novo, disse o ancião de cabelos verdes friamente, com os olhos cheios de desprezo. Os muitos cultivadores atrás dele não ousaram dizer mais nada, curvando profundamente a cabeça. Ancião, encontrei duas pessoas muito apetitosas na montanha. Você certamente vai gostar delas. Nesse instante, uma estranha flutuação surgiu no espaço no pico da montanha. Um ancião com uma grande túnica preta apareceu na encosta do pico da montanha. O corpo do ancião estava extremamente desgrenhado, seu rosto incrivelmente pálido, e sangue ainda escorria de seu corpo. Esse ancião era precisamente Shu Wuiyuan, que havia escapado das garras de Shen Wulian. Deng. No instante em que Shu Wuiyuan apareceu, uma força poderosa emanou do corpo do ancião de cabelos verdes, arremessando Shu Wuiyuan para longe. Ele se chocou contra o pico de uma montanha distante. Uma enorme cratera se abriu imediatamente no pico da montanha, e fumaça e poeira voaram por toda parte. Shu Wuiyuan, acho necessário que você conheça as regras do nosso templo da reencarnação. O rosto do ancião de cabelos verdes estava incrivelmente sombrio, e sua aura violenta pairava sobre toda a cena.
Capítulo 327. Chamas aterrorizantes. Os numerosos cultivadores atrás do ancião de cabelos verdes sentiram um arrepio na espinha. Nem é preciso dizer que Shu Vuiyuan sentiu isso ainda mais intensamente. Sob a pressão da aura do ancião de cabelos verdes, ele sentia como se fosse ser esmagado a qualquer momento. Pô! Logo em seguida, vários insetos negros rastejantes saíram voando da mão do homem de meia-idade. Enxames de insetos negros rastejantes atravessaram o corpo de Shu Vuiyuan e penetraram diretamente em sua carne e sangue. As pupilas de Shu Vuiyuan se contraíram e ele abriu bem a boca ensanguentada, enquanto os insetos rastejantes se contorciam dentro de seu corpo, dilacerando constantemente sua vitalidade. Não. Ancião Lin, não, os olhos de Shu Vuiyuan empalideceram e seu corpo tremia incessantemente. O poder sagrado dentro de seu corpo circulava continuamente, tentando eliminar os insetos rastejantes. No entanto, os insetos rastejantes pareciam possuir um poder misterioso que os protegia, não demonstrando nenhum medo do poder sagrado de Shu Vuiyuan. Por mais que Shu Vuiyuan tentasse canalizar o poder dentro de seu corpo, não surtia efeito algum. No topo da montanha, os lamentos e gritos estridentes de Shu Vuiyuan ecoavam incessantemente. Os outros cultivadores ao redor ficaram um tanto horrorizados com esses sons. Era difícil imaginar que tipo de dor faria um cultivador de nível santo gritar de forma tão agonizante. Shu Vuiyuan continuou a soltar gemidos e gritos de dor. Os sons estridentes permaneceram no pico da montanha por um longo tempo. Após algum tempo, Shu Vuiyuan estava irreconhecível devido ao tormento. Não havia um único vestígio de sangue em seu corpo, e seu corpo emaciado era como lenha seca, desprovido de qualquer vitalidade. Poupe minha vida. Eu não vou mais. Shu Vuiyuan gaguejou com os olhos vazios e trêmulos. O ancião de cabelos verdes estreitou os olhos, olhando para Shu Vuiyuan com extremo desdém. Se não fosse pelo fato de você ainda ser um tanto útil, eu já teria te eliminado há muito tempo, resmungou friamente o ancião de cabelos verdes. Após falar, ele acenou com a mão direita, e os insetos rastejantes dentro do corpo de Shu Vuiyuan imediatamente o deixaram e retornaram para a mão do ancião de cabelos verdes. Diga-me, o que aconteceu na Montanha do Sol Ardente, disse o ancião de cabelos verdes, indiferente. Shu Vuiyuan não teve tempo de tratar seus ferimentos, tremendo constantemente, e começou a relatar sua recente experiência na Montanha do Sol Ardente. Nas profundezas da Montanha do Sol Ardente, a aura escaldante já estava derretendo todo o espaço. Em todos os lugares a temperatura era extremamente alta, como magma. Correntes de ar quente ondulavam constantemente no ar. Deve estar logo ali na frente. Jian Li abraçou Lu Yunxi, e os dois correram em direção ao interior. Devido à pérola de aversão ao fogo e à aura gélida liberada pelo corpo divino do grande Yin de Lu Yanxi, Jian Li não sentia o calor ao redor, mas ainda conseguia ouvir os assobios violentos que o cercavam. Toda a vegetação circundante havia perdido completamente a sua vitalidade. Em todos os lugares o cenário era de fim do mundo. A temperatura altíssima e assustadora parecia destruir tudo. A escritura da fusão de fogo dentro do corpo de Jian Li estava constantemente ativa. No entanto, o fogo divino extremamente yang dentro do corpo de Jian Li parecia estar suprimido por esse poder divino, incapaz de realizar o menor movimento. Como era de se esperar de um fogo espiritual de nível divino, os olhos de Jian Li brilharam. A repressão generalizada entre os fervorosos espíritos foi ainda mais forte do que Jian Li havia imaginado. O fogo divino extremamente yang de Jian Li era apenas um fogo espiritual de grau santo, mas diante do fogo divino extremamente yang de grau divino, ele sequer ousou mostrar a sua face. Isso era simplesmente inimaginável. Jian Li estava muito ansioso para ver como sua escritura de fusão de fogo se transformaria se ele conseguisse refinar esse fogo divino extremamente yang, e seu cultivo, sem dúvida, melhoraria significativamente. Lu Yanxi nos braços de Jian Li, tinha o rosto ligeiramente pálido, seu corpo encantador envolvendo com força. Voxos. Enquanto os dois continuavam a acelerar, chamas aterrorizantes irromperam repentinamente do chão. Essas chamas emanavam uma aura extremamente aterradora. A vasta energia mental de Jian Li se espalhou, capturando instantaneamente aquela aura intensa. Logo em seguida, Jian Li executou a grande técnica Kunpen, com seu corpo aparentemente se transformando em um Kunpen, transitando constantemente entre o céu e a terra. As chamas que irrompiam continuamente do solo simplesmente não conseguiam atingir Jian Li nem um pouco. Estrondo. Essas chamas pareciam possuir uma consciência extrema. Percebendo a profunda técnica de movimento de Jian Li, elas irromperam com uma aura ainda mais violenta. As chamas intensas pareciam ganhar uma força avassaladora, percorrendo todo o espaço. O coração de Lu Yanxi deu um salto. Seu corpo divino do grande Yin liberava continuamente uma aura gélida que se espalhava ao redor dos dois, numa tentativa de protegê-los. As pupilas de Jian Li se contraíram, sabendo que ele não tinha para onde fugir. Além disso, a pérola anti-fogo parecia um tanto insignificante diante daquelas chamas imensas. Imediatamente depois, Jian Li executou a técnica do grande vazio. O corpo real do vazio também foi levado ao limite por Jian Li. Com a explosão combinada de poder da técnica do grande vazio e do corpo real do vazio, Jian Li, segurando Lu Yanxi, fundiu-se com o reino do vazio, transformando-se em nada. Svi. No instante em que os dois se fundiram com o reino do vazio, chamas terríveis irromperam imediatamente por todo o espaço. Chamas intensas e descontroladas se espalhavam por toda parte. Inúmeros sons trêmulos ecoaram pelo espaço. Claramente, essa ofensiva já havia ultrapassado o limite que o espaço podia suportar, leves estalos ecoavam por toda parte.
Jian Li e Lu Yonxi sentiram um arrepio na nuca. Mesmo estando agora fundidos com o reino do vazio, eles ainda sentiam uma aura incrivelmente aterradora. Não admira que ninguém se atrevesse a adentrar as profundezas da montanha do sol ardente, murmurou Jian Li em seu coração. Se não possuísse a técnica do grande vazio, Jian Li temia que teria que pagar um preço extremamente alto. Essas chamas eram realmente aterrorizantes demais. Era algo que os cultivadores comuns simplesmente não conseguiam imaginar. Santos, reis santos, ninguém conseguia transitar livremente, e mesmo os grandes santos, verdadeiros centros de poder, empalideciam em comparação a essas chamas. Voxos, voxos, voxos. As chamas se alastravam continuamente, e tudo ao redor foi reduzido a nada pelo fogo. Jian Li olhou fixamente para as chamas no reino do vazio. Essas chamas eram simplesmente aterrorizantes demais, assustadoramente poderosas. Em pouco tempo, as montanhas, rios e florestas áridas ao redor foram destruídos, e as chamas, semelhantes a marés, dissiparam-se lentamente. Jian Li soltou um suspiro de alívio, se aquelas chamas tivessem continuado a se alastrar. Sua grande técnica do vazio simplesmente não podia ser sustentada por muito tempo, o consumo era muito grande. Mesmo com seu corpo de rei do vazio e cultivando a escritura imortal da reencarnação, ele não conseguiu suportar esse consumo. Após confirmarem que as chamas haviam recuado, Jian Li e Lu Yangxi se retiraram de seu estado de fusão com o reino do vazio. Os dois trocaram olhares, ambos percebendo um traço de medo persistente nos olhos um do outro. Naquele momento, os arredores eram um vazio branco e puro, tudo havia sido reduzido a cinzas. Restava apenas uma imensidão de desolação. Irmão Jian Li, olha só, o que é aquilo? Nesse instante, o rosto de Lu Yangxi empalideceu novamente, enquanto ela olhava para o céu não muito distante. Um enorme dragão flamejante se enroscava no ar, seu olhar majestoso fixo intensamente em Jian Li e Lu Yangxi. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.